Monjaro, tirzepatida é bom para ansiedade, é bom para depressão? Qual que é o melhor tipo de magnésio? Vitamina D, que jeito que usa, que jeito que não usa? Quais são as melhores estratégias naturais que você pode utilizar para ter mais saúde e necessitar cada vez menos de medicações? Vale muito a pena você ficar até o final, porque hoje a gente vai conversar sobre isso, dando noções diversas do que faz sentido, o que não faz sentido. E hoje temos convidada especial, doutora Fernanda. É um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Já somos amigos de longa data. Pois é. Vocês que assistiram o podcast com o Dr. Flávio, doutora Fernanda é esposa do Dr. Flávio. Perguntei para eles se eles queriam que a gente fizesse um com você. Bem provável que eles falaram que sim, né? Um monte de gente falou que sim. E hoje a gente vai ter essa noção. Fer, a Fernanda é médica, nutróloga. O que mais que você é? Que você está estudando o tempo todo? A minha atuação hoje é mais em reposição hormonal, né? Recuperação da mulher ali pós-menopausa e recuperar a autoestima das mulheres, principalmente depois da maternidade. É isso que me encanta. Uau! Então você vai aprender uns hormôniozinhos hoje. Então é certo fazer reposição, é na menopausa, é só antes? Você vai dar essa noção para nós hoje. Vamos lá. Questão da mulherada que está com o cabelo caindo aí, dá para melhorar isso muitas vezes? Muitas vezes. Tem muita medicação sendo usada de forma inadequada, que tem como a gente ajustar, né? E tem o uso das canetas emagrecedoras estão trazendo muita queda de muitos efeitos colaterais, né? Da desnutrição, inclusive. Né? E muitas vezes a pessoa não tem ideia de que ela está ficando desnutrida. Já vamos começar por aí. Se você não segue aqui no canal, já se inscreve, já tasca o dedo aí no botão do inscreva-se, já deixa o like e já manda esse vídeo para pessoas que são acima do peso, algumas que você sabe que está com vontade de usar a injeçãozinha, a caneta que emagrece ou não, já manda para essa pessoa. Falando no Monjaro, tirzepatida e todas as canetas emagrecedoras, eu li um estudo que elas estão trazendo benefícios para diminuir sintomas depressivos, outros sintomas psiquiátricos, mas também já está começando a sair estudos que mostram que se alguém usa elas, depois de um tempo pode desenvolver sintomas depressivos e sintomas psiquiátricos. Eu fiquei pensando assim, mas meu Deus do céu, é só para peso ou realmente ajuda na parte psiquiátrica ou piora? Como que funciona isso? Eu vejo assim, que o indivíduo que ele está obeso, ele tem que ser tratado como um todo, né? Mente e corpo. Então, a pessoa que ela vem de um histórico de obesidade, ela já tem princípios muito fundamentados em outros sintomas depressivos, ansiedade, compulsão alimentar, abuso de outras substâncias, né? E a expectativa de colocar os seus objetivos todos num remédio. Né? Então a pessoa está usando aquele remédio, lógico, a tirzepatida é um hormônio revolucionário, ela age em tanto trato gastrointestinal quanto sistema nervoso central, ela diminui aquele food noise que a gente chama, aquele barulho de comida na cabeça, de ficar sempre pensando em comida, então ela age em sistema nervoso central. O problema é a pessoa colocar todas as expectativas do tratamento numa medicação sem uma mudança de estilo de vida adequada. Então entender por que a comida deixou de ser a fonte do prazer, né? A partir do momento que você usa medicação, a tua ingesta alimentar diminui. Então, quais são outras fontes de prazer que você vai buscar, né? E aí a pessoa para a medicação, lógico, a compulsão vai voltar, a vontade de comer vai voltar. E aí, o que você aprendeu durante o uso da medicação? E é por isso que o acompanhamento médico diante das canetinhas é tão importante, para te ensinar que existe vida pós-medicação. Lógico que tem pessoas com obesidade grave, né, obesidade grau 2, grau 3, que elas vão precisar desse uso prolongado da medicação e até mesmo crônico. Mas o que a gente tem que ensinar é esse uso recreativo não resolve o problema, ele tapa o sol com a peneira. Tem muita gente que está usando meio por conta, né?
comprando fora do país, ou às vezes até em algum lugar aqui dentro do Brasil, de um jeito que não é lícito, que não é certo, não é correto, não é ético. E a pessoa, às vezes, eu já vi relatos assim, nossa, estou emagrecendo, e comemora, porque vê um benefício inicial ali estético, dá uma desinflamada, porque para de comer um monte de coisa ruim, Aham. mas assim, comemorando, nossa, eu passei o dia inteiro, comi 2 uvas. E tá por conta, e quais são os riscos dessa perda de peso, em quanto tempo que isso já pode gerar certos prejuízos em alguém? Porque tem gente que fala, dá pancreatite, não dá, tem gente que ficou cego usando isso, usando a caneta emagrecedora, pode dar tudo isso aí ou não? Efeito colateral toda medicação tem, né? A gente sabe que o emagrecimento muito abrupto pode levar, assim, a casos de pancreatite pelo retardo no esvaziamento da vesícula biliar, que vai formar mais cálculo e aí pode um cálculozinho desse migrar e fazer uma pancreatite, né? A cegueira, né, a perda da visão, que foi relatado alguns casos, já está associada a uma retinopatia prévia, né? Então, assim, existem efeitos colaterais muito graves, mas o que a gente está notando são efeitos colaterais que as pessoas não estão notando, que é, por exemplo, a desnutrição e a sarcopenia. Então, o paciente emagrece lá 20 quilos em 3 meses. Ele perde 40% da massa magra dele. Nossa. Então, a gente vê um paciente que fica, além de flácido, né, aquele olhar triste, aquele olhar caído, a face derretida, a gente percebe uma fraqueza muscular mesmo, então perda de força. E aí que surgem outros sintomas depressivos, né, outros sintomas psiquiátricos. O paciente fica desanimado, fica cansado, fica com fraqueza, indisposição para levantar, e aí tem um segundo diagnóstico, então, de um transtorno psiquiátrico, quando na verdade o que está faltando é substância, macronutriente, é proteína, é matéria mesmo. Entendi, então é tipo uma lua de mel do monjá. Isso. Primeiros 2 meses ali de lua de mel, que legal, tô mais magra, perdi peso e tal, tô mais animado, mais disposto. Só que como essa pessoa não teve o acompanhamento médico, nutricional, com o educador físico, não é só o peso ruim, não é só a banha que vai embora. Não. Vai derretendo massa magra, sarcopenia que você fala é a perda de massa muscular. Perda de massa muscular associada à perda de força. Aí então quer dizer que depois que acaba a lua de mel, aí vem a realidade da convivência. Exatamente. Fraqueza, cansaço, queda de cabelo e sintomas que a gente até fala às vezes que é psiquiátrico, às vezes a pessoa até tinha uma depressão, uma ansiedade antes, e por vezes é comum, porque o transtorno de ansiedade, um dos sintomas mais comuns dele é compulsão alimentar, porque é como se fosse uma espécie de automedicação mesmo na comida, aquela comida gostosinha e tal. Aquela busca por prazer. Dá uma aliviada momentânea e depois a pessoa come de novo, frustra, come. Então, a hora que passa essa fase de lua de mel do monjaro, aí vem essa tristeza, esse cansaço, que na realidade, se não tinha um diagnóstico prévio de ansiedade e depressão, é bem provável que esses sintomas agora não seja a depressão psiquiátrica. Exatamente. E sim sintomas depressivos não psiquiátricos de causa orgânica. Como que você faz com os seus pacientes para que quando eles precisam usar um monjaro, não seja só uma lua de mel, não seja só 1 mês, 2 de alegria, mas que essas pessoas tenham sim uma perda de peso saudável? Como que você faz? Eu baseio a minha conduta em 6 pilares. 6. 6 pilares. O primeiro pilar é a dieta. Eu ensino o paciente a comer. Eu ensino o que ele deve priorizar, no caso a proteína. Mas sem esquecer das fibras, sem esquecer dos probióticos, né, dos prebióticos, sem esquecer do prazer pela comida. Então eu não quero tirar esse prazer que ele sente. Eu quero ensinar ele a comer melhor. Porque para muita gente que está em sobrepeso, a única alegria da vida é comer. É comer. Aí você tira a comida com a injeção e agora, o que sobra? Exatamente. Aí eu ensino a pessoa a comer. Nossa, você não precisa daquele prato imenso. Você pode ir reduzindo aos poucos, não drasticamente. E reduzindo aos poucos esse prato e ver que a comida pode te saciar. O que eu falo sempre para os meus pacientes é atenção plena na hora de comer. Sem celular do lado, sem outras
fontes de distrações. Então, atenção plena na hora de comer. Na hora de comer é a hora de comer. Dedique esse tempo para saborear a comida. Ô, doutora, mas eu não tô com fome, como é que eu vou comer? Aí você opta pela proteína. E aí, muitas vezes, a gente usa a suplementação, né? Usa os shakes de proteína, whey protein, body balance, body protein, que são os shakes de colágeno, o peptistrong, que é um peptídeo excelente para evitar a perda de massa magra. Então, a gente se vale dessa suplementação para evitar que o paciente tenha uma desnutrição proteica, calórico-proteica. Mas, além disso, suplementação de vitaminas e oligominerais. Tá, então assim, se a pessoa teve aquela baita perda de apetite, que não consegue nada, às vezes talvez primeira, segunda semana da injeção. A dose está errada. Então, o pessoal está começando direto com 5 miligramas. Tá errado. É melhor você emagrecer um pouco mais devagar, com consciência corporal, do que abruptamente com tantos efeitos colaterais. Então, no meu acompanhamento, eu prezo por isso. O paciente pode perder menos peso em um determinado período de tempo, mas ele não vai ter efeitos colaterais. Então, cuidado, quer dizer, você está querendo competir, eu vejo assim, sabe? Mas a pessoa perdeu 10, eu perdeu 15, por que eu só perdi 5 quilos? Exatamente. Mas 5 quilos é uma baita de uma vitória. Então não fica querendo competir quem emagrece mais rápido, que provavelmente essa pessoa que perdeu muito rápido derreteu aquilo que não devia ter derretido. É, isso mesmo. O segundo pilar é atividade física. Paciente que não faz nada de atividade física tem que começar a praticar. E eu peço assim, comece com 15 minutos por dia, mas comece, saia do sedentarismo. A gente sabe que hoje em dia, para a gente não ser considerado sedentário, a gente tem que fazer mais que 150 minutos de atividade física por semana, né? Então eu falo para o meu paciente assim, só tem tempo no domingo? Faz os 150 minutos no domingo, mas faça alguma coisa, saia do sedentarismo, porque essa é a base para a gente formar músculo de qualidade. E pensando em longevidade, a gente só tem autonomia quando a gente tem massa muscular. Concorda? Sim. Você pode ter o dinheiro que for. Se você não tem massa muscular, se você não tem independência motora, você não se manda. Em outras palavras, se você quer limpar seu bumbum a vida inteira sozinho, não precisar de outro que fica limpando você, colocando você na fralda, começa a treinar a musculatura, principalmente das suas pernas. De membros inferiores. O terceiro pilar é o sono. Sono. O sono de qualidade. Quem não dorme bem não emagrece. Quem não dorme bem não vive melhor, né? Não vive um longo prazo, né? Porque a fadiga, a falta de hormônios liberados durante o sono interfere em todo o processo de emagrecimento. Então não adianta se você tá lá com o teu monjaro, indo dormir meia-noite e acordando 4 horas. Vai dar errado. Vai dar errado. Isso não se sustenta a longo prazo. E aí as pessoas têm o efeito rebote de parar a medicação. Mas não é um efeito rebote, é o que sempre foi, que estava mascarado pela medicação. Olha só, verdade. Não dá para chamar de rebote, volta ao que sempre foi. Volta ao que sempre foi, exatamente. Não é a abstinência do monjaro, é você comendo igual um leão, uma leoa ali. Você não se deu conta dos pilares que você precisava mudar durante o uso da medicação. Tá, vamos lá. Então assim, primeiro pilar alimentação, segundo pilar exercício físico, terceiro pilar sono. Sobre a alimentação, quando a pessoa perde muito peso então de uma vez, existe uma grande chance de ter errado na dose, começou com uma dose maior do que deveria. Quando tem muitos efeitos colaterais de cara, a dose está errada. Então, para diminuir o risco disso acontecer, em vez de ir para 5, 10 miligramas, 2,5, tem profissionais que até menos, né? Até menos. Até menos. Aí, você comentou que quando a pessoa está com muita dificuldade de adaptar, e é importante ter o acompanhamento do nutrólogo, do nutricionista, não consegue comer, existem proteínas que dá para tomar numa forma líquida, até que o teu corpo ele vai se adaptando ali e você consiga voltar a comer do jeito certo, comida de verdade. Exatamente. Porque não dá pra gente falar que suplemento substitui comida. Não substitui. Isso é importante, hein? É um suplemento, né? É algo para acrescentar. Antes de começar a tomar essa medicação, o certo não seria fazer alguns exames de sangue? E se seria... Quais os principais? Porque senão a pessoa pode achar que foi o uso da medicação que deixou ela desnutrida.
mas vai que estava já mal antes. Exatamente. Antes de começar qualquer tratamento, na minha consulta, eu peço uma lista de exames. Tem pessoal que fala que nutrólogo é o rei de pedir exame, né? Mas a gente pede olhando o metabolismo como um todo. Por exemplo, o que eu vejo muito? Paciente que vem com homocisteína muito alta e não consegue emagrecer com o uso do Monjaro. É lógico, enquanto você não adaptar a metilação hepática, a síntese hepática, o remédio vai. Você está entregando ouro num terreno que não foi preparado, entende? Então muitas pessoas falam assim: nossa, eu usei Monjaro e não me resolveu nada, não perdi nada do peso. Você não preparou o terreno para receber essa medicação que é um ouro. Então, se a homocisteína alta não deixa o Monjaro funcionar do jeito certo, não deixa o Monjaro funcionar do jeito certo. O que seria uma homocisteína já que atrapalha o funcionamento? Acima de 15 já atrapalha. O ideal é uma homocisteína ir abaixo de 9, 10, né? E aí a gente tem níveis adequados de B12, B6 e B9, principalmente. Mas nesse caso, para auxiliar na metilação, a gente faz uso do magnésio também. Eu gosto muito do bisglicinato de magnésio, que ele ajuda na metabolização hepática, relaxa a pessoa, diminui efeitos de ansiedade, sintomas de ansiedade e ajuda o Monjaro a agir melhor. Então, a suplementação faz parte de melhorar a performance do medicamento. Vamos lá. Fiz um exame da homocisteína, o ideal para fazer o uso da caneta é que esteja abaixo de 9 no resultado do exame. Isso. B6, B9 B9 e B12. Fiz a B6. Quanto que tem que estar pelo menos a minha vitamina B6? A B6 a gente não consegue dosar muito bem ela. Não existe um parâmetro. Não existe um parâmetro. O que a gente sabe é que se B9, que é o ácido fólico, e B12 estão baixas, provavelmente B6 também está baixa. E aí a gente acaba repondo as três. Qual seria uma forma boa de B6? Tem via oral? O piridoxal 5-fosfato. É a forma ativa e que entrega melhor resultado. Então, uma associação de piridoxal 5-fosfato com metilfolato e metilcobalamina é o trio metilador que a gente chama, que auxilia no processo hepático. Pelo menos quantos miligramas de cada um? Na média, eu sei que cada organismo... Cada um é de um jeito, mas eu coloco assim mais ou menos na fórmula metilfolato 0,4 a 0,5 microgramas, de piridoxal 20 a 30 miligramas e metilcobalamina 1.000 a 2.000 microgramas. Metilfolato quantos? 0,4 a 0,5 microgramas. Só isso? 0,4. Nossa, na psiquiatria... Existem algumas pessoas que têm a deficiência da MTHFR, que é uma enzima que atrapalha a pessoa pegar o ácido fólico e virar o metilfolato. Os estudos mostram que se eu tenho alguém fazendo um tratamento para um quadro de depressão, ansiedade, já usou várias medicações, chegou na dose máxima, usou pelo menos uns 3 meses e não melhora, aí vale a pena a gente fazer esse exame. E se der uma alteração, mesmo em heterozigose, que seria uma alteração parcial, e esse exame você consegue fazer no seu laboratório, um exame de sangue, MTHFR. Se der uma alteração parcial, aí a recomendação é que L-metilfolato 15.000 microgramas. Uma dose bem alta. Quase né? Sempre o laboratório Pergunta lá... de novo, é isso mesmo? É isso mesmo, errou, não errou? Tem como a gente fazer injetável, né? O metilfolato injetável. Aí seria a cada mês? Uma vez por mês. Facilita. Facilita. Mas ele não acha em farmácia? Aí você pode fazer junto com a B12 e com o piridoxal. Os 3 têm injetável? Os 3 têm injetável. Mas aí é mais em clínica especializada? É mais em clínica. Que daí o médico... Porque daí é uma dose maior. A gente chega a usar 25.000 microgramas de B12. De B12. Então, o paciente que vem ali com uma B12 de 190, 200, você faz um ataque de B12 e aí recupera esses níveis e depois faz só a manutenção. Então, vamos lá, B12. Até que a B12 é um pouquinho mais fácil de achar para comprar injeçãozinha na farmácia. Tem, Só que daí é a cianocobalamina, que é terrível. Que é terrível, ela é mais difícil de metilar. Então, processos hepáticos... E dói mais. A metilcobalamina é mais tranquila. A B12, se ela tiver abaixo de quanto? A pessoa já fica mais fraca? 400.
Então, a B12 abaixo de 400, Já indica suplementação. não adianta ir para a Monjara enquanto não ajustar. Enquanto não ajustar os níveis de B12, de zinco, de B12, de ácido fólico, de cobre. Você percebe na tua prática deficiência de cobre? Demais, demais, demais. Eu passo para quase todo mundo, 2 o paciente miligramas. melhora muito, né? Sim. Cobre, zinco, magnésio. Cobre, zinco e Os magnésio. 3 mosqueteiros aí dos elementos. Eu percebo muito isso também. E dá a diferença. E a galera fala assim, para você deve ser assim, doutora Fernanda, mas eu fiz o exame da B12. E às vezes traz, e foi com algum outro colega também, e ele falou que estava tudo normal. E às vezes deu 200, 250, 300, viu? Falou 400. Tem muitas pessoas que olham para o intervalo ali do laboratório e acham que está normal. E eu não aprendi isso na faculdade, é algo que a gente tem que ir se atualizando para ver que dependendo do problema que você tem é diferente. Como que funciona isso? Quando alguém faz um exame e leva num colega, o que se orienta para a pessoa? Eu sempre explico assim, Felipe, que a medicina ela é feita de erros e acertos, né? Então, não vai ter um estudo randomizado, duplo cego, controlado. Para tudo. Para tudo. Não tem como dosar B12 em todo mundo e não dosar num grupo e suplementar. Isso é inviável para a indústria farmacêutica, até porque B12 é muito barato, né? Então, se a gente começa a avaliar os pacientes e a nossa prática clínica diz muito sobre o que a gente faz com o nosso paciente. Então, você começa a ver melhoria nos pacientes que estão suplementando B12, tem uma melhora de fadiga, de cabelo, de unha, o paciente fica mais animado. Por que você vai manter a B12 num espectro mais baixo? Né? Então, isso eu explico assim para os meus pacientes, que na faculdade a gente não aprende isso, a gente aprende intervalo de referência do laboratório. E às vezes mas a prática clínica te traz muito mais esse feeling de quem precisa realmente, de quem não precisa. E às vezes esse intervalo, ele está pegando desde a pessoa internada, qual que seria o mínimo para alguém internado, e o máximo para uma pessoa saudável do dia a dia. Na verdade, a referência do laboratório são intervalos populacionais. Então, é o que é encontrado na maioria das vezes na população. Agora, se todo mundo suplementasse, será que esse intervalo não ia ser maior? Verdade. Eu atendo bastante pacientes nos Estados Unidos, lá já é diferente a referência. Geralmente a referência de B12 no exame de sangue lá dos Estados Unidos vem assim, que eles consideram normal entre 500 e 1.200. E no Brasil várias vezes aparece de 150 o mínimo até 630. Exato. É igual o ácido fólico, né? No Brasil a referência é até 5. A gente já tem vários estudos que mostram referências acima de 15 para manter níveis ótimos de ácido fólico, que é a vitamina B9. Olha só. Então vamos lá, B12 dá para fazer na forma injetável. No Brasil agora tem aquela hidroxocobalamina que é melhor do que a ciano, não ganha da metilcobalamina. Mas metilcobalamina, se for para ser sem injeção, a pessoa pode tomar isso diariamente para melhorar? Pode, tem comprimidinho de mecobalamina, que é a cobalamina ativa de 1.000 microgramas. Então pode tomar todos os dias, se a pessoa tiver com um déficit ali, uma B12 menor do que 300, pode tomar todo dia por uns 15, 20 dias e depois uma vez, 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta, por exemplo. Entendi. Então, alguém que está em sobrepeso, fez lá o exame da B12, deu abaixo de 400. Dá para fazer a reposição injetável de metilcobalamina ou hidroxocobalamina, mas se você não quer injeção, conversa lá com sua médica, com o seu médico, pode tomar o comprimidinho de mecobalamina. Mecobalamina de 1.000 microgramas. Que existe uma chance de, depois de 2, 3 semanas, já dar uma melhorada. Nem todo mundo absorve rápido assim, né? Nem todo mundo absorve rápido. O que a gente está vendo muito é paciente com gastrite atrófica, né? Paciente que faz uso de medicação de uso crônico, até mesmo antidepressivo, faz uma gastrite atrófica e produz menos fator intrínseco, que vai diminuir a absorção da B12. Então, se a pessoa tiver azia, gastrite, se for uma paciente que fez cirurgia bariátrica, já compromete a absorção. Com certeza. Bariátrico é
o campeão de não absorver B12 via oral. Olha só. Porque eles tiram grande parte do estômago na cirurgia, né? Que o estômago fica inativo na cirurgia. E essa parte do estômago que fica inativa é onde produz o fator intrínseco, que é o fator que faz absorver a B12. A pessoa não fez bariátrica, mas ela toma muito omeprazol, pantoprazol, atrapalha a absorção de B12? Compromete. Outra coisa que compromete a absorção de B12 é a metformina. Metformina que o pessoal usa para diabetes? Glifage. Atrapalha a absorção de B12? Atrapalha a absorção de B12 e ela despenca os níveis de B12. E tem bastante gente associando agora a metformina junto com a tirzepatida, com o Mounjaro, para auxiliar o ganho de peso, a perda de peso. E se não repõe, que tragédia, né? E se não repõe, que tragédia. É isso que a gente vai começar a ver daqui para frente. Pessoas desnutridas. O falso magro, sabe? Pessoa que não tem nada de massa magra, que tá visualmente magra, mas que não tem percentual de massa magra mesmo. Entendi. Tá magro, mas não tem músculo. Tá magro, mas não tem músculo. É um magro fraco. Uhum. Nossa, que terrível. E isso é muito grave, né? Porque isso compromete a nossa longevidade. Um músculo fraco, uma pessoa que tem diminuição de massa magra, consequentemente, ela vai ter diminuição de massa óssea. Porque é o músculo que traciona o osso, né? Que faz o osso ficar forte. Então, a osteoporose já é uma doença prevalente, muito prevalente, principalmente em mulheres pós-menopausa, né? Pela queda do estrogênio, a gente diminui a absorção, o metabolismo ósseo ali, tanto a absorção quanto a deposição óssea, né? De cálcio no osso. Mas, agora com o Mounjaro, a gente vai ver uma nova epidemia de osteoporose e sarcopenia, que é a perda de força muscular. Em pessoas super jovens, inclusive. Em pessoas jovens. Então, aquele paciente que chega para você com dor nas pernas, fraqueza, fadiga, que não consegue andar uma quadra, isso é muito comum. E gente da nossa idade. É falta de massa muscular. Você faz uma bioimpedância, o paciente tem lá 48, 50% de gordura. Quando o ideal, o percentual de gordura até 60 anos é 28% para mulheres. E a hora que usa a medicação, às vezes tá mais magro, mas o percentual de gordura continua alto porque caiu demais o de proteína. Uhum. É um gráfico de pizza. Se a proteína diminui, se a massa magra diminui, a massa de gordura aumenta. Entende? Então o percentual de gordura aumenta conforme você perde massa magra. Uau! Ô Fer, assim, se a gente falou do piridoxal lá, que é a B6. Geralmente, que dose por dia você passa para os seus pacientes para garantir que não vai ter essa deficiência de B6? 20 a 30. 20 a 30 miligramas de piridoxal 5-fosfato. E por que piridoxal 5-fosfato? Que é a forma ativa da B6. Se for usar a B6 purona, não dá muito certo. Não é bioabsorvível. Legal. Zinco, magnésio, selênio e cobre são importantes? Muito. Vitamina C. Hoje a gente vê uma deficiência de vitamina C em todas as faixas etárias. Todas. Porque a ingestão de frutas tem diminuído, né, principalmente de frutas cítricas. As pessoas associaram muito a frutose como prejudicial, sendo que não é essa frutose das frutas que é prejudicial, é a frutose adicionada da indústria, que é prejudicial, que leva ao aumento da gordura hepática. O consumo de frutas vem diminuindo muito e as pessoas estão com deficiência de vitamina C. Sem vitamina C, a gente não forma colágeno. Então, a pessoa fica, além de pele flácida, a articulação também muito flácida, muito, muito fraca. Então, por isso que eu já vi várias pessoas. Então, quando você vê alguém que emagreceu demais, muitas vezes usou a canetinha emagrecedora, com aquela pele mais... Não é só porque não tem a gordurinha para encher a pele, é porque falta sustentação. Faltou colágeno e muitas vezes não existe esse colágeno. Primeiro, não tem proteína para fabricar colágeno e às vezes falta a vitamina C para participar da síntese do colágeno. Da síntese do colágeno. Menina, e a galera tá fazendo isso sem pudores, né?
É lógico que a gente não pode fazer um uso abusivo de vitamina C, porque predispõe à formação de pedra no rim, né? Ela pode levar a alguns casos mais raros de insuficiência renal. Então, a vitamina C tem que ser com cautela. Mas ali, 300 miligramas por dia é essencial para a formação de colágeno. Muito raro quem usa 300 ter problemas. Muito raro, muito raro. O que a gente vê, assim, com problemas é acima de 2 gramas, acima de 3 gramas, né? De vitamina C. Mas a gente associar a vitamina C com zinco, a absorção é incrível. Então, menos vitamina C junto de zinco é melhor do que muita vitamina C sem zinco. Isso. E legal que até na parte psiquiátrica, os neurotransmissores, eles dependem dessas vitaminas aí. Uhum. Então tem muitas vezes que eu pego pessoas assim, doutor, estou usando remédio, não está funcionando e tal. Eu falo, você está usando a suplementação que eu te passei? Ah, doutor, precisa mesmo? Se você está na dose máxima da medicação psiquiátrica, o remédio psiquiátrico não faz tudo por você. E às vezes a pessoa até depois surpreende, porque ela começa a usar o suplemento, melhora tanto a parte psiquiátrica a ponto de eu conseguir diminuir para a dose mínima efetiva o remédio psiquiátrico, porque ela está bem nutrida, bem hidratada, bem suplementada. Uhum. Eu atendo nessa questão do sono, né, que é o terceiro pilar, eu atendo muito paciente que faz uso de várias medicações para dormir. Quetiapina, Zolpidem, até Rivotril, Alprazolam, né? E aí eu falo o seguinte, vamos tentar a medicação natural e a gente aos poucos nós vamos retirando a medicação para dormir. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas eu já tomo tanta coisa para dormir, você acha que alguma coisa natural vai resolver? Mas não é que é natural, é que é deficiente no teu organismo. Não tem como a gente formar melatonina, não tem como a gente formar uma arquitetura de sono adequada sem magnésio, sem zinco, sem glicina, sem prolina, não tem como. E isso são fatores que a gente consegue numa dieta adequada. Mas hoje em dia, quem consegue ter uma dieta adequada todos os dias? Então a gente acaba tendo que suplementar. Entendi. Conforme a pessoa vai transformando o jeito dela alimentar, o suplemento ele compensa algumas brechas, falhas, até que um dia, se chegar nesse nível, nem precisa de suplementação. Exatamente. E às vezes é uma questão de acesso, né? Porque ômega 3. É caro, né? Você vai viver de salmão, e aí não é qualquer salmão, não é o do Chile que a gente come, é gostoso, mas o que é rico em ômega 3 é lá o selvagem, né? Lá dos países nórdicos. Se você morar na Escandinávia, algum país, beleza, teu salmãozinho, mas não é a realidade. Você come, mas não tem agregado o valor nutricional que precisa. Antes de ir lá, igual eu tinha perguntado do magnésio, do zinco, já que você falou da vitamina C, antes de ir para os minerais, vitamina D, quem está querendo emagrecer, ou mesmo quem está mais triste, desanimado, irritado, dormindo mal, vitamina D, é importante? Como que usa, como que não usa? Vitamina D é fundamental, né? A gente sabe que a vitamina D participa de milhares de reações químicas no nosso organismo, inclusive relacionada à resistência insulínica. Então, se a tua vitamina D está muito baixa, aumenta a chance de você ter resistência insulínica. E às vezes a gente não precisa usar uma medicação ou entrar com uma medicação tão potente como o Mounjaro, sendo que a gente precisa fazer o básico bem feito, né? Então, uma reposição de vitamina D já ajusta os seus níveis de insulina, já ajuda a ajustar os níveis de insulina. Repor uma quantidade adequada de magnésio para ajudar na absorção de outros oligominerais, né? A vitamina D, ela tem um processo, ela é a base da suplementação, né? A gente sabe que aqui no sul do país, a incidência solar não favorece a absorção de vitamina D. Assim como no mesmo meridiano, na Austrália. Foi feito esse estudo com a população daqui do sul do país, com a população da Austrália. E nessa faixa de insolação, a gente tem uma baixa absorção de vitamina D. Então, é um sol terrível, eu tomo sol o dia inteiro. Mas a absorção é fraca.
Então a gente tem que suplementar a vitamina D. E isso a gente já começa desde as criancinhas, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria já recomenda a suplementação de vitamina D para crianças também. Então, ela é a base do processo de suplementação. Só que o que a gente vê hoje também, que as outras lipossolúveis também estão ficando escassas, né? A vitamina A vitamina E, a vitamina K2, MK7, a gente sabe que a absorção da D melhora muito mais com a associação dessas outras três. O conjunto. O conjunto. E no exame, quanto que a vitamina D da pessoa tem que dar, pelo menos, para que o organismo consiga funcionar bem? Entre 40 e 60. Pelo menos entre 40 e 60. Entre 40 e 60. E aí, para atingir isso, geralmente alguém tem que usar que quantidade por dia de vitamina D? De 2 a 5 mil unidades por dia já consegue atingir. Temos também injetável hoje em dia, né, a vitamina C, a vitamina D, mas uma reposição assim de 8 semanas com 50 mil unidades e depois a dose de manutenção de 3 a 5 mil unidades por dia já é o suficiente para manter níveis adequados de vitamina D. Mas 50 mil durante 8 semanas. Por semana? Por 8 semanas. Então a dose de ataque. Então se a vitamina D de alguém está ali 20 e pouco, 30, uma das formas que o médico pode fazer com ela é 50 mil unidades, tem uns comprimidão que já é assim, né? Uma vez por semana durante 2 meses, depois manter quantas mil unidades por dia? De 3 a 5. Aí vai ter o estável, que eu já vejo assim, doutor, mas estava boa, daí eu parei de usar. Aí cai de novo. Aí cai de novo. Então, o combo para a vida, ômega 3, que a gente não consegue na alimentação, e vitamina D. Não pode faltar. Não pode faltar. Você falou das lipossolúveis. D, E, K e A. Isso. A DEC. A DEC. A DEC. Quanto de vitamina A? Não é só quem tem problema de visão que tem que suplementar a vitamina A? Não, a vitamina A é fundamental. Tem bastante paciente que começa com cegueira noturna, com dificuldade de enxergar à noite. É deficiência de vitamina A. Tá baixinha. Vitamina A tem que ficar ali no exame entre 0,7 e 1. 1000 miligramas por dia de vitamina A, a gente já consegue esse nível adequado. 1000 unidades ou 1000 miligramas. De vitamina A? De vitamina A. E de vitamina E? Então, a vitamina E é um grande palco de estudos ainda, porque ela está sendo muito usada na esteatose hepática, doses altas de vitamina E para esteatose hepática. Ah, é? Não sabia. Ela tem um poder antioxidante incrível, que ela melhora muito a esteatose hepática. Então, dá para usar com segurança até 400 unidades por dia. Entendi. Então, agora, só para reposição sem nível de esteatose hepática, de 100 a 200 unidades por dia. E a K2-MK7? K2-MK7 varia de 30, 90, tem estudo falando que há segurança em até 200 miligramas, então é tranquila também. Microgramas? Microgramas. Microgramas. Microgramas MCG, gente, miligrama MG. É que às vezes vitamina geralmente não precisa de tantos, né? Miligramas a gente vai, a não ser a é miligrama. A não ser a vitamina B, que a gente falou, a B6, que é o piridoxal. É tal. Miligrama também. Aí é miligrama. Entendi. E a parte dos minerais? Aí a gente tem um vasto campo para atuar, né? Tem zinco, tem cobre, tem ferro, paciente que não come carnes, vegetarianos agora, bastante deficiência de ferro, de zinco. Então, a gente acaba tendo que suplementar quase todos. E quase ninguém, né? Eu vejo o ferro. Nossa, como tem gente, principalmente mulheres, todo mês perde ali na menstruação, aí não come direito, não absorve direito, um monte de coisa. Mulher já diminui aí, já tem uma dieta que predispõe a menos carne, né, geralmente. E perde ali um pouco na menstruação. Todo mês, Aí tem pacientes que chegam, eu lembro até hoje, uma paciente, foi uma das primeiras que me fez, como psiquiatra, procurar estudar mais sobre essa medicina mais metabólica e tal. Ela estava usando uma estratégia na psiquiatria para depressão, chama California Rocket, que é uma combinação de mirtazapina com venlafaxina, assim, ressuscita defunto com depressão, de tão forte que é e tal.
E a mulher estava usando isso em mega master depressiva. Eu falei assim, mas peraí, alguma coisa tá errado, porque não era pra você estar desse jeito. Você usa seus remédios certo? Eu uso, doutor, certinho e tal. Eu falei, menina, mas quanto tempo? Não, faz quase um ano. E triste, desanimada, fraqueza, não tinha vontade de fazer nada, esquecida. E olhava para ela assim, esse cabelo seu, caindo cabelo, sabe, só uns fiapinhos de resto ali. Falei, e comendo bastante. Uma dessas medicações pode aumentar um pouco o apetite. Então não parecia que estava desnutrida, classicamente, olhando por fora, que a gente às vezes acha que a pessoa está fortinha, cheinha, gordinha, está saudável, não, e às vezes está mega master desnutrido, com anemia e tal. Eu falei para ela assim, olha, não vou mudar seu remédio, não. Eu quero que você faça uns exames e traga para eu ver. A Fernanda, ela estava com uma ferritina, se eu não me engano, de 5, 6. Achou a causa. Eu falei assim, nossa, mas não tem como. E não era um ano, acho que eram uns 2, 3 anos já, porque ela falou assim, doutor, eu perguntei qual que foi a última vez que você fez o exame e quando que você percebe que você começou a ficar ruim? Desde a minha última gestação, o filho dela tinha uns 2 aninhos já. Falei, menina, mas ninguém cuidou de você na gestação, não suplementou? Ah, deu um pouquinho de falta de ferro na gestação, mas o médico falou que era normal, que a criança estava roubando um pouquinho do meu ferro e tal. E depois que nasceu? Nada. A gente repôs ferro dela. Em questão de uns 3 meses, a mulher estava bem. Uhum. Tinha depressão? Tinha. Não era só questão de deficiência nutricional, mas um remedinho só dos mais de boinha na psiquiatria já deixou ela bem. E antes, os pauleiros da psiquiatria não tinham deixado ela bem. É claro, não adianta a gente dar antidepressivo com aquilo que é uma falta de ferro, de vitamina. Uhum. Então, ferritina. Dá para uma ferritina boa e ruim, porque assim, às vezes fala, doutor, minha ferritina tá baixa, a minha ferritina tá alta, tenho muito ferro. Uma noção para o pessoal saber olhar para a ferritina, não é só ferro sérico. Quando que eu sei que eu tenho que repor ferro? Porque às vezes meu cabelo não está caindo, não estou fraca, não estou cansada. Como que a pessoa tem uma noção disso? Vamos lá, ferro, entre 60 e 120. Que é o ferro sérico. O ferro sérico. Ferritina, entre 60 e 150. É uma janela boa. Muito baixo, tá ruim, muito alto, baixo, tem que ficar esperto aí. Muito alto, tem que ficar esperto. Aí, quando que a gente vê se está muito alto por excesso de ferro ou por inflamação crônica, né? O paciente, por exemplo, obeso, tem uma inflamação crônica de baixo grau. E aí a ferritina vai estar alta. Mas essa ferritina alta é por excesso de ferro ou é por inflamação? Aí a gente olha o índice de saturação de ferro, né? Aí o índice de saturação de ferro abaixo de 20 indica que está tendo pouco ferro. Acima de 20 indica que a gente não precisa suplementar ferro. A gente precisa diminuir a inflamação crônica. Aí tem que achar o que está causando essa inflamação. Aí a gente tem que achar a causa da inflamação, que geralmente está associada a obesidade, gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, ou uma tireoidite de Hashimoto, um processo, uma doença autoimune da tireoide. Então, quando o pessoal reclama que o médico pede muito exame, principalmente nutrólogo, não é que vocês estão querendo arrancar sangue dos outros à toa. É porque tem muitas coisas ao mesmo tempo que pode estar atrapalhando a pessoa e tem que saber para descartar isso. Exatamente. Eu vejo assim que a nutrologia é um retorno da medicina familiar. É verdade. Sabe? É o médico que ele vai te olhar inteiro, como um todo, sabe? De uma forma bem integral. E aí eu acabo ficando amiga dos meus pacientes e acabo virando médica da família inteira, sabe? O vô, a avó, vem a mulher que quer emagrecer, a gente já ajusta os processos dela, aí traz o marido, traz o vô, a avó, todo mundo. E às vezes a gente que nem tá acima do peso, mas quer ter saúde, né? Quer ter saúde, exatamente. É isso que a nutrologia promove, sabe? O tratamento, eu acredito muito nessa medicina preventiva, sabe? Antes da pessoa ficar doente, a gente diagnostica isso e trata antes mesmo de virar uma doença. Boa. É o que a gente fala assim, por exemplo, o paciente que ele quer emagrecer. Não adianta só a gente perder peso na balança, a gente precisa melhorar a composição corporal. Melhorando a composição corporal,
a gente consegue olhar para outros lados da vida, né? Aí a gente consegue ajustar sono, ajustar libido, ajustar o humor, através da melhora da composição corporal. E aí você consegue ver o que era falta de autoestima, o que estava precisando de um autocuidado, né? É bem abrangente, é uma medicina bem abrangente. Eu fiz clínica médica antes da nutrologia, né? Então, me deu essa visão, assim, de olhar o paciente como um todo, de examinar o paciente inteiro, na semiologia mesmo, sabe? Certo. Essa semana mesmo eu examinei uma paciente que ela estava com uma massa pulsátil no abdômen. E ela tinha 2 nenéns, ela teve gêmeos, os gêmeos estão com 1 aninho, ela estava com uma massa pulsátil no abdômen, pediu uma angiotomo, veio lá um início de uma massa aneurismática, e ninguém tinha examinado ela. Lembrar que exame não é só de sangue, né? Exame físico bem feito antecipa. Semiologia, né? A medicina clássica, né? E a medicina clássica também está perdendo muito espaço por tratar só o que já é doença. Isso é um mal das especialidades. É importante que existam especialistas, mas o ser humano é ser humano, é o todo. E às vezes a gente fica, vai para o psiquiatra, vai para o ortopedista, e vai naquilo e tal, e ninguém conecta os pontos da história. Aí quem trata a saúde de forma retalhada, não conectada a só especialidades, deixa passar. Trata doença, no máximo doença, mas não promove saúde. Doutora Fernanda, a parte do ferro, digamos que a pessoa esteja então com a ferritina abaixo de 60, ou acima de 150, mas notou-se uma inflamação e tal, e o índice de saturação do ferro está baixo, que é um exame, tá? O índice de saturação do ferro é um exame. Suplementa comprimido, suplementa com injeção. Eu já ouvi dizer que é difícil aumentar a ferritina só no comprimido, que dependendo se a pessoa tiver com disbiose, com o intestino não muito legal, esse ferro que entra pela boca pode piorar a disbiose, às vezes é melhor injetar. O que é verdade nessa história toda aí de suplementação de ferro? Geralmente a gente olha os níveis de ferritina. Então, por exemplo, paciente que está com uma ferritina abaixo de 20, não adianta muito a gente ficar suplementando via oral. Não vai conseguir absorver em tempo hábil para a pessoa ficar bem. Então, ia precisar, assim, de uma suplementação de uns 6 meses de ferro. Nossa. Com o intestino funcionando bem para absorver tudo isso de ferro, né? Então, a gente já parte para a suplementação parenteral, que é a injetável, né? E aí, hoje a gente tem tanto o Noripurum, que é uma... Pode falar, Marco? Pode. O pessoal sabe. Sacarato de óxido do ferro, né? Noripurum, ferropurum. E a gente tem o Ferrinjet, que é a carboximaltose férrica. Minha queridinha. Top. Eu adoro também, porque aí com uma reposição, com uma infusão, a gente já consegue adequar os níveis de ferro. Mas assim, paciente que é mais relutante para os injetáveis, né? A gente faz via oral. E eu combino assim com o paciente. A gente combina reposição de 3 meses bem certinha. Não subiu ferritina, a gente vai para injetável. Sua médica sabe mais que você. Você tá lá nela, ela falou que funciona, que é melhor. E a doutora Fernanda ainda foi boazinha aí. Mas segue a recomendação. A minha injeçãozinha, eu sei que tem muita gente que tem medo, mas é uma dor. Dói na hora, mas depois você vai ter ânimo e disposição, uma melhora bem maior. E evita, porque se o ferro estiver baixo, é muito fácil você achar que você está com depressão. Tristeza, cansaço, falta de energia, queda de vontade no geral, queda da libido e tal. E se você chega lá num colega que às vezes está na correria, sabe? Pronto atendimento, no plano de saúde, no SUS, e realmente assim, é corrido, tem que atender 30, 40, 50 pessoas em 4 horas. Você fala tristeza, desânimo, falta de prazer na vida e tal, já sai com uma fluoxetina, já sai com uma amitriptilina, e sendo que deveria ser mais bem avaliado, e às vezes arrumar a ferritina com ferro, com injeçãozinha. Os pacientes, e é gostoso ver a resposta, né? Doutor,
eu tô animado, eu tô de novo, eu achei que eu tava com Alzheimer, nada, tava faltando ferro. Eu até brinco assim, eu falei assim, ó, se falta ferro, a vida ferra com você, porque não tem como. Uhum. O ferro, ele tá lá na sua hemoglobina, no seu sangue, e se tiver faltando a hemoglobina, que é a célula vermelhinha ali do seu, sabe, a hemácia, ela é vermelha por causa da hemoglobina. Se não tiver ferro, ela sai meio tortinha, dela não consegue colar no oxigênio certo, e por mais que você respira bem, as tuas células não recebem a quantidade ideal desse oxigênio da fraqueza. Falta combustível ali, né? E às vezes a gente não precisa ter uma anemia no hemograma. Demora demais né? para Demora aparecer. demais para aparecer no Olha, hemograma. Se chegar a aparecer no hemograma é porque a o coisa trem tá tá feia feio. mesmo. Feio faz tempo. né? Então a gente pede esses outros exames antes de chegar no hemograma. Inclusive eu me incomodo com a parte completa do hemograma. Então eu fiz um hemograma completo. Dá a sensação assim que, nossa, né, avaliou tudo quanto é coisa. Você só avaliou o sangue. O sangue é um órgão, como a pele, como o coração. Então você avaliou só o sangue. E assim, partes, glóbulos brancos, plaquetas, glóbulos vermelhos, mas o hemograma completo, ele não vê as questões das vitaminas. Não. Então cuidado. É um exame importante? Claro que é. Uhum. Mas ele não exclui a necessidade dos outros. Que para dar estragado o hemograma é que o trem tá feio no resto do corpo faz tempo. Magnésio, você falou do bisglicinato. Que dose mais ou menos de bisglicinato é à noite, é durante o dia? Você falou que melhora o sono. Eu tenho um paciente que usa calmante, quero usar magnésio, e eu tô meio fracona ali e tal. Que dose de bisglicinato de magnésio à noite poderia ajudar essa pessoa? 250 miligramas de bisglicinato já vai super bem. Aquele quelado? Bisglicinato de magnésio. Uhum. A associação com o inositol tem sido legal também. Faz 2.000 miligramas de inositol com 250 miligramas de magnésio, de bisglicinato de magnésio. Promove um relaxamento e melhora muito a qualidade do sono. Tem um estudo que fala do inositol, de que eu li ele, eu fiquei impressionado. Foi até prova de título de residência em psiquiatria. Caiu. Era um estudo que mostra que se a pessoa usa inositol entre 8 a 12 gramas dia, seria de 8 a 12 mil miligramas dia, pode ser utilizado para tratar transtorno de pânico. Ah, é? Eu não sabia disso. Uma dose bem grande, né? Bem grande. Eu uso 2.000 miligramas. Só que 2 gramas, né? Só que doses pequenas do inositol diminui mesmo um pouquinho da ansiedade. E tem muitas pessoas que às vezes não conseguem dormir, que já fica, ai meu Deus do céu, tá escurecendo, vou ter que dormir. Será que eu vou dormir hoje à noite? E já fica tenso, pensando se vai dormir. Se você usa um inositol ali, 2 a 4 mil miligramas, até um pouquinho maior, né, se a pessoa necessitar. Doutor, vai passando um pouquinho, vai chegando a hora de dormir, sabe? Parece que eu tô tendo sono normal de novo. Uhum. Aí dá para começar a diminuir benzodiazepínico, calmantinho. Uhum. Eu também gosto do bisglicinato, que a glicina ela ajuda a controlar os níveis de glicose à noite, né? Tem gente que desperta à noite para comer um doce, porque tem uma hipoglicemia ali, a glicina ela corrige isso e evita, né? Uhum. E dá para associar também o bisglicinato com o treonato, né? Com o magnésio treonato, que atravessa melhor a barreira hematoencefálica, atua melhor nos níveis de GABA, né? Ele promove um relaxamento bom também. É verdade que o magnésio L-treonato ele pode ajudar na memória? É verdade. Ele é um dos únicos magnésios que ultrapassa a barreira hematoencefálica. Então a ação dele em sistema nervoso central é bem marcada. Legal. Para a gente fechar os minerais, zinco e cobre, acho que tá dos principais que está faltando. Esses dias eu li até dei uma palestra num congresso de TDAH, e o pessoal do Japão, e outros lugares também, mas me impressionou. O pessoal do Japão fez um estudo que mostrou que crianças com déficit, adultos também, com déficit de atenção, hiperatividade, principalmente que tem muito déficit de atenção, e usavam o zinco numa quantidade ali entre 10 a 25 miligramas dia, melhorava a atenção. Isso acontecia até em quem tem o TDAH, mas em quem não tem, também melhorava foco e atenção. E quase ninguém fala de zinco.
Outra coisa que o zinco ajuda muito na fertilidade, Para quem não consegue para engravidar, quem não consegue engravidar, principalmente fertilidade masculina. Por quê? Para o espermatozoide se locomover, ele precisa de zinco. Então, se o zinco está muito baixo, o movimento do espermatozoide fica alterado. Então, uma reposição de zinco ajuda no transporte do espermatozoide até o óvulo. uau, isso eu não sabia. Tá, então o zinco, com a quantidade, mesmo que a pessoa não tenha, né, esses problemas de fertilidade, uma quantidade segura de zinco para a pessoa ter mais saúde, diminuir riscos de adoecimento no geral, e principalmente se a pessoa vai usar uma caneta ou se está ansiosa, depressiva. 15 a 30 miligramas por dia. Bem seguro, Bem seguro. bem seguro. Sim. A gente tem que cuidar para não suplementar muito o zinco, que ele compete com o cobre. E aí, se você usar muito tempo o zinco sem cobre, pode baixar muito o cobre, né? E o cobre está envolvido em vários processos neurais, né? Em várias reações químicas, metabolização da tireoide, metabolização de absorção de outros oligoelementos, como selênio, silício, né? Então, todos eles precisam da ajuda do cobre. Então, se você repõe zinco muito tempo, o cobre pode ficar deficitário. Então, o ideal é sempre colocar 15 para 1. 15 miligramas de zinco para 1 miligrama de cobre. Legal. E não é caro, né? Mandar manipular Não isso. é caro. Não é caro. Legal. Dos minerais, mais algum? Iodo. O pessoal tem falado muito de Lugol, essas coisas. Como é que é na sua prática? Eu não uso muito Lugol, nem iodo. Para a função da tireoide, eu gosto do selênio. Ah, então mais um mineral, selênio. Por exemplo, paciente com tireoidite de Hashimoto, que está toda inflamada, a gente precisa desinflamar, né? Diminuir essa inflamação crônica de baixo grau, geralmente vem da alimentação, muito açúcar. E aí a gente repõe níveis de selênio com acetilcisteína, faz uma misturinha ali com piridoxal 5-fosfato, e aí recupera essa função da tireoide, muitas vezes sem nem precisar ir para o Puran. Nossa, então tem uma galera que está entrando no Puran, levotiroxina, Às vezes é falta de Levoide, selênio. e nem precisava. Se arrumasse esses elementos aí, depois de um tempo a tireoide ela voltava ao normal. É lógico, se tem uma hipofunção da tireoide, a gente não vai ser negligente a ponto de não repor o hormônio. Mas se a gente pode potencializar a função da Isso. glândula, né? Não precisaria ter que ficar ajustando de 25 microgramas para 50. Tem gente que está em 200 microgramas de levotiroxina e parece que não funciona. Mas a culpa não é da levotiroxina, é daquilo que trabalha junto com ela. De um organismo que não absorve bem. A gente vê muito intestino inflamado, sabe? Muito intestino disbiótico, né? Que é quando as bactérias do intestino cresce uma população de bactérias do mal matando as bactérias do bem. Né? Isso é um intestino disbiótico. E as bactérias fazem parte desse processo absortivo. De tudo que a gente come, do que a gente bebe, né? As bactérias ajudam a gente a absorver melhor as substâncias dos alimentos. Agora, se a gente tem um alimento cheio de junk foods, né? De guloseimas, de açúcar, de industrializado, de embutido, de sódio, isso faz com que o nosso intestino não fique saudável. Né? E aí isso atrapalha toda a absorção de outros minerais e outros elementos que vão atrapalhar a tua saúde como um todo. Probióticos e prebióticos. Então, alguém que está em sobrepeso provavelmente não está ingerindo a quantidade certa deles. Alguém que usa a canetinha emagrecedora precisa usar eles, quem não usa. Todo mundo deveria usar probiótico e prebiótico. Quais os principais, sei lá, prebióticos e os principais probióticos que melhoram a saúde da pessoa como um todo? Então vamos lá, prebiótico é a comidinha da bactéria, é a fibra, né? Por exemplo, fibra de inulina, fibra de o psyllium, são fibras que a gente pode acrescentar na nossa alimentação, porque a gente já não come a quantidade adequada de fibras por dia, que seria ali em torno de 20, 25 gramas por dia. Então a gente deveria acrescentar essa quantidade de fibras, que são a comidinha das bactérias.
todo mundo tem que repor bactéria? Não, não é todo mundo que precisa repor bactéria. A gente tem que repor em paciente, por exemplo, tem paciente que tem super crescimento de bactéria no intestino delgado, que é a tão famosa SIBO, né, que está em alta hoje em dia. A gente não vai repor probiótico para ele. A gente não vai colocar probiótico, a gente tem que primeiro tratar esse intestino, matar as bactérias do mal, que estão numa superpopulação, para depois a gente dar o que é saudável, entende? Então, por exemplo, tem bastante gente que compra probiótico em farmácia e faz uso todo dia de um probiótico, né? Você está dando bactéria para um terreno que não está pronto para ser fertilizado. Entendi. Então, ela pode fertilizar em locais inadequados. A gente sabe que a obesidade está muito relacionada com uma disfunção dos gêneros de bactérias, né? O paciente tem mais firmicutes e menos bacteroidetes, ou ao contrário. E a gente sabe que tem um gênero chamado Akkermansia, que ele está muito relacionado com obesidade. Então, as pessoas obesas têm menos Akkermansia. E aí, com o tratamento desse intestino, a gente melhora os níveis de Akkermansia, melhorando a absorção intestinal e tornando a caloria menos ativa. Deixa eu explicar melhor. Existem bactérias que elas fazem a caloria ser hiperutilizada. Então, o alimento, você ingeriu lá 100 calorias. Boa parte disso, você vai jogar fora nas fezes, né, no cocô. Tem algumas populações de pessoas têm uma população que sobressai no intestino, que faz essas 100 calorias ser inteira aproveitada. Então, a pessoa, mesmo comendo pouco, ela utiliza toda aquela caloria do alimento, o que leva a distúrbios crônicos de obesidade. Nossa, então por isso que tem gente que come e não engorda tanto, e tem gente que diz, doutor, parece que eu engordo com o vento, se comer qualquer coisa... Essa pessoa tem um gênero específico de bactéria intraintestinal que pode estar levando a essa super captação de caloria do alimento. Uau! Então, se eu quiser melhorar meus prebióticos, sei lá, quantas gramas de psyllium, inulina, essas coisas encontra nessas lojas de produto natural? Encontra, Isso é muito variável, você pode usar 5 gramas de psyllium. Uma coisa que eu gosto bastante, o pessoal gosta de tomar esse super coffee de manhã, né, esses cafés mais potentes de manhã, pré-treino, mistura o psyllium no super coffee, fica uma delícia. Ah, é? Melhora o intestino. Melhora o intestino, o ânimo, a disposição para treinar, é um pré-treino fantástico. Legal. E é prático, né? Claro. É prático. Quais alimentos? Não quero usar esse trem aí de psyllium. Quais alimentos que são mais ricos em fibras, assim? De suplementação ou de alimento? Alimento mesmo, mamão. No geral, folhas, né, vegetais, folhosos, são mais ricos em fibras. Mas a gente tem alimento que, num baixo teor de quantidade, tem bastante fibra. Por exemplo, o germe de trigo, ele tem bastante fibra. A linhaça, a chia. Então, são pequenas porçõezinhas que já aumentam a tua quantidade de fibra. Entendi. Quer dizer, a pessoa tem, vou ter que comer mamão por dia, e nem gosta de mamão. Isso daí já dá uma boa estratégia, pequenas quantidades, uma vez por dia ali, ajudando. Muito bem. E probiótico? Desde que a pessoa esteja com os prebióticos em dia, não esteja tão inflamada, qual probiótico dá para mandar manipular ou comprar pronto? Quais são os legais, assim? Só o pessoal ter uma noção. As do gênero do Bifidobacterium, que são a Lactis, tem vários subgêneros, né? Tem probiótico pronto, 20B, Multi-B, que já vem várias cepas prontas, mas uma que a gente usa bastante no auxílio ao emagrecimento é o Rhamnosus. Rhamnosus. E compra pronto, 10 na quinta frações de colônias. Legal. Unidades formadoras de colônia. Legal. Então vamos lá. Esse é o primeiro passo, o segundo passo, que eu dei uma estratificada, que o pessoal que está inscrito aqui segue, eles gostam bastante dessas estratégias naturais. E muito que você falou é o que eu falo. Então vocês estão vendo que eu não estou inventando, né? A gente nem combinou nada disso aqui.
E não é a gente combinando, está escrito, né? Tem Uhum. estudo científico que mostra isso. Atividade física, 150 minutos semanais. Isso. Até com o teu marido, o Dr. Flávio, ele cita um estudo recente, um estudo científico que fala pelo menos 7.000 passos dias diminui o risco de demências como, por exemplo, Alzheimer, de problemas psiquiátricos. 7.000 passos não é tão difícil assim, tá? Ah, eu odeio academia, tudo bem, é andar, né? Sobe a escada do prédio. Aí você otimiza ainda mais, ainda otimiza. Legal, daí o terceiro é a questão do sono, Uhum. que quando você citou ali inositol, bisglicinato, o L-trionato, já dá para dar uma melhorada no sono. Eu até falo assim, sono tem que ser bom em quantidade e qualidade. Quantidade, mais ou menos 7 a 9 horas por noite, qualidade, descansar de verdade, né? Que tem, doutor, eu durmo demais, eu durmo tão bem que eu não posso, só se eu estiver sentado lá de vocês, apesar de gostar da conversa, eu tava dormindo uma hora dessa. Às vezes dorme, mas não descansa, a mente é agitada, acelerada. Qual que é o quarto passo? Rede de apoio. Rede de apoio. Rede de apoio. A gente ter com Eu vou me quem vir conversar sozinho. faz toda a diferença na Esse vida. negócio de me vir sozinho. Eu pego a receita por conta, pega a receita. Tem uma gente que fica tem uns tráficos disso aí, tá errado. Eu compro lá no país não sei das quantas, eu, não preciso, eu me viro sozinho. Dá certo isso? Não por muito tempo, né? Mas além disso, eu falo sempre que para o paciente me responder se ele tem apoiadores ou sabotadores em casa, né? Porque às vezes, não só na dieta, mas em mudança de estilo de vida. Às vezes você tá disposto, mas o teu parceiro que tá com você é teu sabotador. Ele te faz ficar na cama, ele te chama para comer um iFood, ele só te chama para o que é negativo. Nossa, e como motivar a pessoa a entrar nessa? Eu não vou fazer essa dieta maluca sua, não. Como é que faz? Você tá ali se cuidando e tal, e um X-bacon na sua frente, um pedaço de pizza, um sorvete, um chocolate. A pessoa tem que ter disciplina, né? Mas o exemplo arrasta. Quando a pessoa começa a ver resultado, ela fala: eu também quero essa vida para mim. Uau! Então não esperar com que o outro te apoie. É excelente quando isso acontece. É lógico, é o melhor dos mundos, quando o casal e os filhos estão na mesma vibe, né? É o melhor dos cenários. Que aí o tratamento é para a família inteira. E a gente percebe melhor a longo prazo, até nas crianças, né? Com mudança de estilo de vida e tudo. Mas se o teu marido não te apoia, seja você a sua disciplina. E quando ele começar a ver os resultados na tua vida, ele vem junto. Exatamente. O próprio testemunho transforma outra pessoa. A pessoa que te critica hoje, ai, nada a ver essas coisas, ai que frescura e tal, é justamente aquela que depois de um tempo, quando vê o seu resultado, vai perguntar, como que você fez? Me ajuda? Uhum. Alguém na família precisa dar o primeiro passo. Alguém precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo exige disciplina. Eu sempre falo para os meus pacientes que disciplina não é um negócio que a gente nasce com ela. A gente aprende a ter disciplina, né? Todos os dias fazer a mesma coisa leva você a viver uma vida disciplinada. E aí é interessante a rede de apoio profissional, sempre é importante, mas ainda mais quando você não tem em casa, aí que você precisa muito mais de uma rede de apoio fora. Uhum. Né? O nutrólogo, o nutricionista, o médico, quando tem um problema de ansiedade, depressão, o médico psiquiatra, o psicoterapeuta e tal. O educador físico. Nossa, eles são tão deixados de lado, né? Esses dias eu falei num vídeo, a gente procura tudo, mas esquece de procurar alguém que te treine. Uhum. Estava no congresso de uma área assim, para profissionais da saúde, mas a gente falava de espiritualidade, a parte da prática de fé e tal. Aí eu comentei assim, tá tudo bom, a gente tem que ter fé, praticar a nossa fé e tal, mas quer espiritualizar tudo? Aí vai em tudo quanto é lugar, mas não procura um bom nutricionista, um bom médico, não procura um bom educador físico, aí vai numa igreja que é aqueles exorciza, só se for exorcizar da preguiça e da desculpinha, ou do orgulho que você carrega dentro de você, de querer terceirizar sempre a responsabilidade para os outros e não assumir a sua, de cuidar bem da própria saúde, né? Exatamente. Tem um livro que eu estava lendo, chama As 12 Regras para a Vida. Ele fala, a segunda regra para a vida é
cuide de si como cuida dos outros. E eu vejo muito esse perfil em pacientes, nas mulheres, mães, que assim, o pediatra mandou fazer um exame, na mesma É semana verdade, a mãe vai atrás de fazer o exame. verdade. Agora ela vem na consulta com a nutróloga, por exemplo, ela leva 2 meses para trazer os exames de volta, sabe? Ela não cuida de si como deve cuidar dos outros. E eu percebo esse comportamento muito frequente depois da maternidade. Eu faço de tudo pro meu filho, doutora. Aham. E às vezes fazer de tudo pro seu filho, comece em fazer de tudo por você. Isso não é um egoísmo, é um bom senso para cuidar, a gente se cuidar, né? Exatamente. E como é difícil convencer as mulheres disso, sabe? Nossa, Porque parece que ser deixado de lado, se deixar de lado, é um lado de amor. é um ato de amor, é assim, não, depois eu me viro. Depois, e aí a gente vê aumentando a incidência de câncer de mama em mulheres cada vez mais novas, né? Por quê? Porque a gente não tá se cuidando, Vive de sobras, né? vive de Quando sobra. sobrar um tempo, quando sobrar um É, dinheiro, eu vou e me cuido. Só que quem vive de sobra se torna resto para os outros. exatamente. E aí chega lá nos 60 anos, a casa tá vazia, os filhos não estão mais em casa, né? A tua profissão já não é tudo aquilo que você esperava. E aí você olha para trás e fala assim: "Meu Deus, o que que eu devia ter feito diferente?". Cuidar de si. E dá tempo. E dá tempo, todo dia dá tempo. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, eles chegam ali na faixa dos 40 anos, eu falo assim: "Os próximos 60 anos têm que ser os melhores da sua vida, porque são os últimos. Você não sabe qual de fato vai ser o último ano da sua vida. Então hoje é o momento certo de você começar a se cuidar". Exatamente. Chegou nesse podcast, até nesse momento, eu tenho certeza que você lembrou de um monte de gente. Já manda no grupo da família aí, compartilha no grupo suas amigas, seus amigos. E se você está aqui até agora e não se inscreveu no canal, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. E se gostou de alguma coisa, não seja ingrato, ingrata, já deixa seu dedinho aí no like. Mas compartilha, vale a pena. Então nós falamos de 4 passos, você falou que eram 6. Qual que é o quinto passo para alguém querer ter saúde? E se tiver que usar um monjar, uma canetinha, ou se não tiver que usar, qual que é esse quinto passo para focar mais na saúde e ter qualidade de vida? Felicidade. Felicidade. Onde que Felicidade. compra isso aí? É, Vem engarrafado, vem dentro de cápsula? seria bom, mas felicidade é uma busca própria, né. Eu falo assim, ó, whey é ruim de tomar, é gostoso tomar whey, mas se você tomar aquele whey: "Não, isso aqui vai fazer bem pra mim, é pra minha saúde, pra longo prazo", fica com outro gosto. Se você coloca numa taça bonita, fica com outro gosto. Então fazer as coisas com alegria, com essa noção de que pode ser o último dia. Depois que a gente teve a Júlia, tem uma filhinha com paralisia cerebral. O Flávio sempre fala assim pra mim, pra gente beijar o máximo que a gente puder as nossas filhas, porque principalmente a Júlia, né, pode ser o último dia dela, porque a saúde dela é muito frágil, né. Mas isso não é só pra Júlia que tem 3 aninhos, pra Bia que tem 6 também, pra sua mãe que A tem gente não 50 sabe. também. Então fazer tudo com Exato. prazer, com alegria, isso muda a chave da sua vida, sabe. Felipe, teve um dia que eu acordei, a Júlia tinha convulsionado inúmeras vezes durante a noite, eu quase não dormi, chorando demais, ela convulsionava muito, estava muito, eh, descompensada a epilepsia dela, e eu acordei com o meu corpo com dor no corpo inteiro, sabe. E eu levantei e falei assim pra a Bia, minha filha de 6 anos, estava em casa, né, e eu falei assim: "Nossa, a mamãe tá com uma dor nas costas". Ela olhou pra mim e falou assim: "Ué, mamãe, um dia dói a cabeça, outro dia dói as costas, outro dia dói o braço, todo dia alguma dor, né, mamãe?". Aquilo me marcou profundamente, porque eu não quero ser uma pessoa que tem dor todo A dia. Maria das Dores. Eu não quero que ela me veja como a mamãe tem dor, Apesar de sentir. apesar de sentir. Então naquele dia eu deitei, naquela noite eu deitei e eu orei e pedi para Deus: "Senhor, me transforma, para eu aguentar, para eu
aguentar tudo que eu preciso passar com alegria. Põe felicidade no meu coração. Põe gratidão no meu coração. Boa. Para eu conseguir viver o que o Senhor planejou para mim. Você acredita que no outro dia eu acordei sem dor? Eu creio. E até hoje eu não tenho dor. Eu levanto todos os dias. Às vezes eu tenho vontade de ficar na cama, pensando em tudo que a gente tem para fazer, remédio para dar para Ô, Júlia. doutora, mas você é humana também? Porque o pessoal acha que a gente é médico e não passa desses dilemas, né? É. E aí a gente olha assim e pensa assim, não, mas vale a pena viver mais um dia. Com alegria, com motivação. E não é Dando o seu fingimento, né? melhor no que você for fazer. Então, felicidade não é sentimento, é uma decisão É uma decisão. que envolve gratidão, que vai mudar a percepção. Se você quiser focar só naquilo que está dando de errado, onde o foco expande. As dores, os problemas, o que falta. Quando você começa a ter essa postura, essa decisão de ser grata por aquilo que está dando certo, algo sobrenatural acontece e o teu corpo responde, né? Responde. O contentamento é interessante, você falou disso. Estava até esses dias num podcast com o Rafa de Sena, ele falando do contentamento do apóstolo Paulo, lá na carta de Filipenses. Estava preso, numa prisão terrível lá, passou fome, sofrendo, e ele estava, é uma das cartas de Paulo mais feliz dele. E tem uma hora que ele fala assim, que ele aprendeu a se contentar com muito, com pouco, porque ele entendeu que a felicidade dele estava em Cristo, estava no alvo. Ele tinha que ter uma noção de alvo na vida dele. E se a gente correlacionar isso até com o Salmo 23, se a gente fosse analisar a tradução ao pé da letra mesmo, não é o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é isso. Ao pé da letra, se pegar lá do hebraico, é assim, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Em outras palavras, Ele te basta. Ele te basta, mesmo que minha filha não tenha a saúde que eu esperava, meu marido não seja o que eu esperava, eu não tenha saúde, não seja a pessoa que eu esperava, eu aprendo a me bastar naquilo que me sustenta. A fé em Cristo, por exemplo, o que de bom a Júlia tem hoje, o que de bom aconteceu, e é transformador isso. E isso não é romantizar a vida. Não é. Não é romantizar a vida. É enxergar o lado bom. Sabe que teve um dia, eu até tinha te mandado uma mensagem, que eu estava bem deprimida, estava muito triste, eu não estava conseguindo lidar com esse processo de deficiência. Porque quando você tem um filho, você imagina ele crescendo, correndo, pulando, e aí você recebe uma mensagem assim, teu filho não vai andar, não vai falar, não vai ouvir e não vai enxergar, né? Teve dos profissionais que falou assim pra gente, olha, nem investe na sua filha, porque ela não vai ser nada. Meu Deus. Mas o nada era tudo para mim, né? E não era só uma questão de investir dinheiro. Era investir minha fé, minha força, minha vontade de entender aquele processo, sabe? E aí, num desses dias que eu tava muito deprimida, era virada de ano, e aí todo mundo falando sobre metas, sobre planos para o próximo ano, né? Virada de ano tem isso, né? Você refaz a rota, né? E eu me lembro que eu ajoelhei naquele dia e eu falei assim, Senhor, eu não tenho nenhum plano para esse ano. Faz o que o Senhor quiser de mim. Uau. Porque eu não tenho nenhum plano. A minha vontade é não viver esse ano. Mas eu confio no Senhor. E confio no que o Senhor tem para mim. Felipe, foi o melhor ano da minha vida. Eu acredito. Foi o ano que Deus me resgatou, sabe? Que Ele olhou para mim, que eu senti que Ele me levava no colo, em todas as situações. Foi o ano que eu percebi que ter a Júlia é muito mais do que enfrentar um desafio diário. É viver com propósito. Viver cada dia. Viver cada dia, sabe? E não nesse clichê assim, de viver cada dia como se fosse o último, não. É fazer o melhor que você pode enquanto você tem. Exato. E na realidade, futuro e passado, eles não existem, isso é uma percepção humana. Porque o passado, a nossa leitura dele é uma leitura enviesada pelo presente. Seu estado emocional atual vai fazer uma leitura do passado agora de um jeito, daqui a pouco de outro jeito. Então você tem percepção de passado.
futuro ele nem chegou. E ele é uma consequência do presente. Então o que você está falando não é clichê coisa nenhuma, isso é fato. Nós devemos focar nesse presente e fazer com excelência. Tem muitas pessoas que acham que uma deficiência cerebral, física, uma deficiência te deixa em desvantagem, mas a deficiência ela gera eficiência. Uma paralisia cerebral, como no caso da Júlia, fez com você e com que o seu marido, o Dr. Flávio, a paralisia da filha de vocês desparalisou vocês para a vida, chacoalhou vocês de uma Tirou forma... nós de um marasmo. Exato. Então, assim, alguém que está de fora, ai, como é limitada a vida desse casal, com essa filhinha desse jeito. Não! Não, de forma alguma. Como ela é uma bênção e transformou a vida de vocês, ela existindo desse jeito aqui na Terra. Ela cumpre a missão dela muito melhor que você, Sudra. Muito melhor. E assim, a gente olha para ela e aí nas terapias as terapeutas falam: ai, que é muito difícil a Júlia andar, que provavelmente ela não vai andar. E a gente chegou num ponto de aceitação, e eu não tô romantizando isso não, tá? Foi um processo mesmo. Mas a gente chegou num ponto de aceitação que a gente fala assim, ela não precisa fazer nada. Ela precisa estar aqui com a gente, e da melhor forma possível. Ela não precisa fazer, ela precisa ser, ela existir. Precisa ser, ela precisa estar ali dando risadinha com a gente, interagindo do jeitinho dela com a gente, sabe? Ela não precisa andar para me fazer feliz. E nem um filho precisa te fazer nada para te fazer feliz. Eles não são nossos, são emprestados, né? E ela ensinou isso pra gente, sabe? Que a gente não precisa ser, a gente não precisa fazer para agradar. A gente precisa ser, né? E a Júlia, em toda a deficiência dela, Felipe, ela não consegue se virar de lado, né? A gente vira ela durante a noite para ela não fazer feridinha, né? Ela não come sozinha, mas a coisa mais linda que ela me ensinou foi a confiança em Deus, porque ela tem certeza que alguém vai alimentar ela, que alguém vai virar ela, que alguém vai cuidar dela. Ela tá sempre sorrindo. Ela tem certeza que Deus cuida dela. E nós que andamos, falamos, a gente tem uma vida ativa, a gente se pega em dúvida. O que será do amanhã? Sendo que a maior certeza a gente não precisa de perna para ter. Ela tem as perninhas, no entanto ela não anda. Mas ela tem o mais importante, que é a confiança em Deus. Isso aí. Nossa, isso é muito forte, Fernanda. Porque você não vai achar isso em medicação nenhuma. A expectativa de muitos é a pílula da felicidade. E a felicidade, ela está mais por um estado de decisão do que por um sentimento. É meio maluco, mas é possível ser feliz estando triste. Sabe? Porque tristeza não é o oposto da felicidade, não. Não. Quando você consegue perceber, não é fingir que está tudo bem, tá? Não. Que a felicidade, lembra, ela depende de você analisar as circunstâncias, dando mais ênfase naquilo que está dando certo. Quando você estava falando da Júlia, você, o Flávio, ela, eu lembrei daquela parte da Bíblia que Jesus fala assim, que olhar os lírios do campo, os pássaros, eles não plantam, eles não colhem. Salomão, no extremo da sua riqueza, nunca conseguiu se vestir como um lírio do campo. Aí depois ele fala, negue a si mesmo, que foi o que você fez na véspera de um ano. Negue a si mesmo no sentido, eu quero que seja feita a vontade de Deus, que na minha vontade, eu não quero nem estar mais aqui, mas eu quero que o próximo ano seja a vontade de Deus. Você negou, e assim como a Júlia descansa nos seus braços, nesse ano você descansou nos braços da providência de Deus. E veio coisa muito melhor do que você poderia pedir na vida, porque às vezes a gente fica frustrado, Deus não está na minha vida, esse negócio de Jesus não funciona e tal, mas a gente inverte, você fala que você serve a Deus, mas no fundo você quer ser servido por Deus. Qual que é a tua atitude em relação ao cuidado de Deus com você? Exato. Né? E nesse quesito de felicidade, eu sempre falo para os meus pacientes, a gente ter
eu atendo a maioria dos meus pacientes são cristãos, né? A gente ter um relacionamento com Deus, né? Não é sobre ir na igreja. Isso. E tem gente que serve na igreja, mas ele não serve a Deus, ele vai lá para ser visto na igreja, para que as pessoas acham que ele seja um homem, uma mulher de fé, mas não tem intimidade. Não tem intimidade com Deus. E muitas vezes eu penso assim, Felipe, que na nossa correria, às vezes é difícil pra gente ir na igreja, sabe? A Júlia, ela tem um pouco de reatividade a barulho, Certo. a som, então ela fica um pouco mais agitada na igreja, sabe? Até a gente voltar do culto, estabilizar ela, às vezes é demorado isso, sabe? Então muitas vezes a gente não vai na igreja. E aí eu me peguei pensando assim, meu Deus, qual que é o meu relacionamento com Deus? E aí eu me pego todos os dias fazendo assim, ó. Eu vou falar que é uma dica que serviu pra mim, né? Fazer o meu melhor em tudo que eu fizer. Então, se eu tô lá lavando uma louça, eu tô lavando como se eu fosse dar aquela taça, aquele copo pra Deus. Eu lavo no meu melhor, sabe? Eu vou cuidar da Júlia, eu cuido. Já foi muito difícil eu cuidar da Júlia, sabe? Eu sentia muita canseira no cuidado com ela. Hoje, eu cuido dela pensando assim, eu não tô fazendo pra ela, eu tô fazendo pra Deus. Então, tudo que eu faço, eu tô atendendo meu paciente, eu penso que eu tô atendendo um anjo de Deus. Em tudo que eu vou fazer, de verdade, sabe? E aí eu coloquei uma estrelinha assim no monitor do meu computador para eu sempre lembrar disso. Quando eu me pego desviando disso, eu olho para essa estrelinha e penso assim, não, eu tô fazendo o meu melhor para Deus. E isso se tornou meu culto racional, sabe? É isso que eu penso assim, todos os dias eu tô dando o meu melhor e eu tô sendo vaso para ser usada por Deus. E nisso eu consigo ter alegria, mesmo nas dificuldades. Uau! Doutora Fernanda, gente, olha isso, hein? Uau, lindo isso. O conceito de trabalho bíblico, às vezes o pessoal fala, né, que Adão foi condenado. Não. Até os judeus, eles têm um conceito mais bem definido de trabalho, é bem isso que você falou. É fazer algo tão bem feito como se estivesse fazendo para Deus, porque se ele te deu a oportunidade de vida, o fruto que você produz não é para os outros, não é nem para si mesmo, é para que seja manifesta a glória dele através de você. E a vida acontece no cotidiano, a gente não tem que esperar milagres apostólicos para a vida estar acontecendo. O milagre da vida é você acordar com saúde, com disposição, isso já é um milagre. E a vida é o cotidiano, então se a gente aprende a servir a Deus, a honrá-lo da forma cotidiana, isso se torna uma vida em oração. Verdade. Uau. Estou curioso com o sexto passo. O sexto passo é muito simples, é planejamento. Sem planejamento a gente não vai em lugar nenhum, concorda? Verdade. Por exemplo, como é que eu faço tudo isso ao mesmo tempo? Planejamento? Planejamento. Tem gente que fala assim, não, eu vou na consulta, depois eu penso como eu vou fazer. Não é assim. Exige um planejamento. Quando você vai tirar férias, você não faz uma poupança uns meses antes, junta aquele dinheiro para tirar férias? O planejamento exige a mesma coisa. O planejamento da tua vida. Como que você vai se cuidar durante a vida? O que a gente vai cuidar primeiro? É o intestino? Vamos primeiro no intestino, depois o emagrecimento, depois a reposição hormonal. Então existe um plano de cuidado. Analisar prioridades, o quanto de tempo você vai ter que dedicar para cada uma. E a longo prazo. Entendi. Né? Não é se cuidar não é projeto 30 verão. dias depois da consulta, não. É projeto vida, não é projeto vida. Projeto vida. O que você vai ter que abrir mão para cuidar disso? Essas suplementações nem sempre são baratas. Você pode abrir mão do iFood do final de semana pela suplementação. São trocas. A vida da gente é feita de trocas. Tem que fazer sentido a troca e ser uma troca valiosa. E muitas vezes a gente precisa de alguém para estar junto de nós. Bons conselheiros, bons profissionais. Porque o que é importante para você, como pessoa, como paciente, não é o que é mais importante para a sua saúde melhorar agora, que a gente vai querer fazer o que gosta mais, né? E às vezes a prioridade para mudar seu colesterol, para fazer seu cabelo parar de cair,
Não é injeçãozinha de Monjaro, de esteropatia, é o outro. Então é importante ter multidão de conselheiros. Salomão fala num verso lá de Provérbios que na multidão de conselheiros se vence as batalhas. Não é sozinho. É igual você falou, é o quarto passo, né? De Rede de apoio. Rede de apoio. Ter bons conselheiros e conselho tem que ser praticado. Tá? Tem um ditado popular que fala, né? Se conselho fosse bom, não seria dado. Enfim, então pague mesmo para um bom conselheiro em saúde. É justo, é o trabalho dele. E há pessoas perto de você que às vezes não vão cobrar nada para te dar um bom conselho, mas pratique. Eu falo assim, quando eu ganho algo de alguém, eu sempre vejo muito valor, mas quando eu ganho algo, e a pessoa fala, não precisa me pagar nada, eu agradeço, olha, Deus abençoe, mas eu me sinto mais motivado ainda a retribuir essa pessoa melhorando. Uhum. Às vezes eu falo assim, ó, obrigado por não pagar nada, porque agora eu vou fazer mais bem feito ainda, porque assim, é o seu tempo aqui, sabe, é o seu tempo de vida. Aí, óbvio, profissionais, assim, eles estão deixando de estar com a família deles, fazendo algumas outras coisas para estar com você, então não é só, eu paguei a doutora Fernanda, tá tudo certo. Inclusive, acho muito difícil achar alguma... Você atende online, Fer? Atendo. Vou deixar aqui na descrição contato das redes sociais, contato do consultório dela. É difícil você achar isso. Então, quando você tem um profissional que se disponibiliza a entregar saúde e o tempo de vida para você naquilo, não é só o seu dinheiro. Tem paciente que eu falo assim, eu já demiti vários pacientes. Uhum. Demiti o paciente, demito mesmo. Falo, ó, seguinte, você não quer fazer as coisas certas, eu respeito. Eu sei que você está aqui, você pagou a consulta, mas olha, de verdade, consulta faz parte, mas o seu dinheiro não é o que mais importa. Se você não quiser levar a sério, aparecer a cada 2, 3, 4 meses, não melhorei nada, não fiz isso, não trouxe o exame, não mudei aquilo, não vem mais não. Porque tem uma fila de espera imensa de pessoas que estão dispostas a gerar transformação. Então eu não quero seu dinheiro não, eu quero sua transformação. Se você não tiver nesse momento, respeito, a vida é sua, cada um tem a vida que merece, então vai merecer sofrimento, talvez você precisa piorar mais para quebrar esse orgulho, esse marasmo, essa passividade, aí você me procura para fazer direito. Estamos combinados? Não precisa marcar a próxima consulta se não quiser seguir o que eu te falar, beleza? Ai, doutor, desculpa, vou seguir sim. Não, a vida é sua. Se você não seguir, o dia que alguém ligar para confirmar a consulta, assim, olha, fala pro doutor que eu não estou no momento, eu já vou entender. Ele precisa tomar esse choque assim de realidade por causa disso. Uhum. Tá? E eu percebo assim, as pessoas planejam comprar um carro, comprar uma casa, comprar trocas de roupa com frequência, mas ninguém separa um orçamento para investir na própria saúde. Verdade. Né? Paga o plano de saúde, mas o Pensando plano em doença, de saúde, né? É pensando numa doença. Né? É pensando para quando tiver uma fatalidade. É igual seguro de carro, a gente paga para não usar. Né? Plano de saúde a gente paga para não usar. Agora, investimento em saúde é o suplemento que você compra, é o sono de qualidade que você tem. E muitas coisas dessas, o dinheiro pode te ajudar. Verdade. Um tópico que a gente não falou, amei esses 6 passos, amei. É a questão de reposição hormonal. Uhum. Eu tenho percebido, eu não entendo muito isso não, viu? Inclusive eu mando alguns pacientes para a doutora Fernanda, mas eu tenho percebido que às vezes a gente arruma a suplementação, a alimentação, mas algumas mulheres, principalmente as que estão entrando na menopausa, mas já vi mulheres que menstruam, até mais jovens, que elas estão com progesterona baixa, estrogênio baixo, e essa progesterona às vezes deixa ela mais irritada, enquanto não arrumar isso, é dor, é irritabilidade. Faz sentido uma mulher fazer reposição hormonal? E em que situações isso faz sentido? Como que é a parte laboratorial? Como que é? O que ela tem que ficar atenta no dia a dia dela para ir atrás de uma médica, de um médico e começar a cuidar disso? Então, vou responder a tua pergunta te dando um exemplo muito clássico. Paciente com endometriose, geralmente vem o combo completo. Endometriose, TPM, aquela tensão pré-menstrual importante mesmo, irritabilidade, prejuízo funcional, tireoidite de Hashimoto, que é o hipotireoidismo clássico, né? Associado a uma
pode ter uma infertilidade ou não, bastante cólica no período menstrual, paciente com a perna muito grossa e cintura mais fina, com aquele aspecto celulítico na perna, que é o lipedema. Tudo isso vem de uma patologia, de um bioquimicamente falando, de um predomínio estrogênico, que é o que a gente chama de doenças de dominância estrogênica. Isso é quando o seu metabolismo do estrogênio não está funcionando adequadamente. Junto com isso, a gente tem aquelas pacientes com a mente inquieta, que não consegue descansar, insônia, agitada. Tudo isso vem de um fundo, que é a metabolização do estradiol, que é o hormônio feminino, que está incorreta. Né? A gente tem pacientes com CONT muito lenta. CONT é uma enzima do fígado, que ela metaboliza alguns neurotransmissores. Quando essa CONT está muito lenta, o neurotransmissor fica muito tempo na fenda sináptica, fazendo com que a mulher fique muito acelerada, com pensamentos muito acelerados. Esse processo de CONT lenta, a gente melhora a CONT, melhora a metabolização hepática e a gente resolve uma série de problemas com o manejo do estradiol. Não necessariamente a gente vai precisar repor, a gente precisa fazer com que ele seja metabolizado melhor. Existe um grupo de bactérias no intestino chamado o estroboloma, que a gente fala, que são bactérias que digerem... Estroboloma, parece um palavrão. Estroboloma, parece um palavrão. Que são um grupo de bactérias que digerem o estradiol e fazem a reabsorção ou a liberação dele pelas fezes. E em algumas mulheres, a disbiose é tão intensa que isso leva a um acúmulo de estradiol na forma de estrona. E isso leva a processos de predomínio estrogênico, como endometriose, lipedema, doenças autoimunes como a tireoidite de Hashimoto, enxaqueca, TPM, insônia. Então, a reposição hormonal vai muito além do que se falam por aí que é bomba. Entende? Reequilibrar o organismo da mulher. Existe uma prevalência maior dessas doenças de predomínio estrogênico que ainda não tem causa definida, mas alguns estudos mostram que talvez seja pelo hábito de vida, alimentação inflamatória, embutidos industrializados, açúcar, tudo isso afeta o predomínio, o metabolismo do estrogênio. Então, a gente começa lá de cima, do fígado, do intestino, para ajustar os metabólitos hormonais. Lógico que muitas vezes a gente precisa entrar com uma reposição hormonal, né? Por exemplo, algumas progestinas auxiliam muito nisso, baixando o nível de estradiol, né? Então, a gente faz uma reposição hormonal pensando em outro braço da reposição hormonal. Entende? Eu controlo o estrogênio e a estrona, que é aquilo que fica demais quando tem muito estrogênio, mudando hábitos de vida, desinflamando, mas quando eu vou pensar do ponto de vista de tratamento mesmo, eu vou controlar usando a progesterona? Usando tipos de progestinas, né? A progesterona é um tipo de progestina. A progestina é a família maior. Dentro da progestina a gente tem a noresterona, a gente tem a drosperinona, a gente tem a gestrinona, a gente tem vários tipos de progestina. Tem a progesterona oral micronizada, tem vários tipos de progestina. São da mesma família, mas cada uma age num sítio específico, numa ação específica. Por exemplo, a drospirenona é uma progestina que ela é muito usada como contraceptivo, mas ela tem uma ação mineralocorticoide. Então, aquela paciente que retém líquido demais, a drospirenona é uma boa progestina, porque daí ela diminui esse inchaço. Entende? Paciente que tem um predomínio estrogênico, a gente precisa metabolizar melhor esse estradiol. A gestrinona entra como peça-chave nesse caso. Então, são várias progestinas que a gente tem, não é tudo uma coisa só. Entendi. Entendeu? Mas digamos que a mulher, ela pode fazer um exame, como é que é, um exame de sangue para ver estrogênio, estradiol, progesterona... FSH, LH, estriol, testosterona. Existe uma onda aí falando que a testosterona na mulher ela não é dosada, né? Que ela não deve ser dosada.
Mas, na verdade, se a gente colocar a testosterona na mesma unidade de medida que o estradiol, a mulher tem mais testosterona até do que estradiol em alguns ciclos da vida. Olha só. Sério? Sério. É porque a testosterona do laboratório vem em uma unidade de medida. O estradiol vem em outra unidade de medida. Então, parece que o estradiol é maior do que a testo. Mas, na verdade, mulher também tem ciclos de testosterona. E o que acontece na menopausa? Uma queda de todos esses hormônios, inclusive de testosterona. Quando a gente perde massa muscular, a gente tem um acúmulo de gordura abdominal pela falta da testosterona e pela falta do estradiol. Então, repor só estradiol na mulher menopausada é como se você estivesse matando com um tiro. Agora, a gente fazer uma reposição hormonal ampla, com progesterona, com testosterona, com estradiol, a gente atinge uma gama de sintomas. Entendi. Não é, tô repondo estrogênio ali e vou arrumar tudo. Não, o problema ele é diversificado. A progesterona baixa, ela pode dar sintomas que parecem psiquiátricos, irritabilidade, insônia, falta de memória. O que seria uma progesterona baixa já? Depende do nível que essa paciente está. Por exemplo, se a gente dosa no meio do ciclo, é um nível. Então, não tem um nível... O ideal é mais perto do final do ciclo? O ideal é no início do ciclo. No terceiro dia da menstruação, a gente dosa a progesterona. Em mulheres menopausadas, essa progesterona já vai estar independente do ciclo. Terceiro dia do ciclo, terceiro dia de menstruação, dosa a progesterona. Coleta todos os hormônios, FSH, LH, estradiol, estrona, progesterona e testosterona. Legal. Deu baixa, vai ter que usar uma progestina, aí você vai escolher o tipo de progesterona de acordo com os outros sintomas que a mulher tem. Isso. Falando em menopausa, a paciente menopausada, ela tem uma queda tanto de estradiol quanto de progesterona e de testosterona. A progesterona, a gente já sabe que ela está muito relacionada aos processos cognitivos, né? Tem um estudo mostrando que a reposição de progesterona diminui nível de demência. Uau. Porque a progesterona, no cérebro, ela vira allopregninolona. Que a allopregninolona é responsável por memória, cognição. As mulheres vêm com aquela queixa de brain fog, que a gente chama, que é aquela nuvem mental, aquela névoa, sensação de que não fixa as coisas, perde produtividade. Isso é falta de allopregninolona. E aí a gente repõe como forma de progesterona. Uau. E a testosterona, a mulher, eu não vou ficar muito masculinizada se eu ficar usando isso, é injeçãozinha, não é? Como que uma mulher vai repor testosterona? É aquele implantezinho? Tem como repor no gelzinho transdérmico, tem como repor no pellet, que é o implante absorvível, e tem como repor no implante não absorvível, né? Cada uma exerce uma farmacologia diferente. Então, o gelzinho depende de uma pele bem hidratada, de uma barreira de pele íntegra, de continuidade de tratamento. E não vai ficar masculinizada. Existem doses adequadas para isso. Não dá para fazer por conta. Não dá para fazer por conta. Esperto, tá? Nem o gelzinho de testosterona e nem o implante. O implante é uma via mais contínua, ela dá menos pico de flutuação de hormônio. Então, para paciente que tem muito sintoma colateral, por exemplo, queda de cabelo, acne, excesso de pelo no corpo com o gelzinho, a gente pode fazer via implante, que daí ele vai ter menos ciclo de liberação, menos pico de liberação. E aí é uma forma mais contínua e estável de tratar. Mas o que a gente vê muito de reposição hormonal? Pacientes com queixas de sintomas depressivos e ansiosos, quando na verdade é queda de hormônio, né? Porque a menopausa, ela começa até 10 anos antes da menopausa de fato. A menopausa é uma data. É como se fosse a menarca, que é a primeira menstruação. A menopausa é uma data, é a última menstruação da mulher. Só que a gente só sabe que é a última 1 ano depois que foi a última. E nesse período de climatério aí, que varia de 5 a 10 anos antes e depois da menopausa, a mulher fica com muitos sintomas.
E aí o que a gente vê é uma não resolução dos sintomas só com antidepressivo. Porque, de fato, não é só um sintoma psiquiátrico. Ai, Fernanda, que bom escutar isso, que bom vocês aprenderem isso. Eu tenho um paciente, doutor, você não vai mudar meu remédio? Doutor, o remédio não está funcionando. Eu falei para você na médica que manja de a parte hormonal. Eu entendo de várias coisas que não tem nada a ver com psiquiatria, tem tudo a ver com psiquiatria. É meio paradoxal isso, sabe? Uhum. Mas tem coisa que eu não entendo, sabe? Até eu vou aprender um pouco mais. Meu Deus do céu, por que eu vou ficar cuidando, aprendendo muito sobre isso? Tem uma curva de aprendizagem, vai demorar alguns meses. Sendo que você que já estuda isso há anos, já pode pegar a pessoa e já ajustar rapidinho. Então procure bons médicos, boas médicas. Aí eu falo para a paciente, mas você não foi? Tem que ir mesmo, doutor? Vai. Mas o senhor não pode me ajudar? Eu não sou bom para tratar isso. Corro o risco de fazer caca com você. Eu quero que você vá em uma boa médica, um bom médico para cuidar disso. Aí, com muito custo, quase demito a paciente, quase demito. Ô doutor, eu fui, não é que eu melhorei mesmo? Doutor, eu achei que era o remédio psiquiátrico que estava atrapalhando minha vida amorosa com meu marido. É nada, doutor, tá tudo ressecada por baixo. Comecei a fazer a reposição hormonal. Não é mais um tobogã sem água, agora o negócio é gostoso. Uhum. E agora é isso, estou mais animado e tal. A gente acha que libido é só por causa do remédio, né? A falta de libido coloca tudo culpa na sertralina, tudo culpa na venlafaxina. E não é. E não é. A libido é multifocal, principalmente para a mulher. Até a questão da testosterona, acho bem interessante isso. Ela tem um efeito antidepressivo muito interessante. Em mulheres, claro que a gente tem que ter um manejo mais delicado para não virilizar, para não atrapalhar. Mas eu lembrei agora de ele nem é meu paciente, mas é um amigo meu. Ele deve ter seus 60 anos. E direto, eu mandava mensagem para ele, que eu sabia que ele dava uma sumida, ele tinha recaída da depressão dele. E assim, gente formada, professor de faculdade e tal, sabe? De um estado aí que eu não vou falar, se der muito detalhe, vocês vão saber quem é. Famosinho e tal. Aí um dia eu falei assim, nunca mais vi você sumindo, você tá andando de bicicleta, você tá sempre alegre aí na internet e tal. Teus remédios viviam dando certo. E daí eu mandava mensagem, ele não me respondia. Filha da mãe, né? Eu falava assim, você tá precisando de ajuda e tal? Não respondia. Aí eu falei assim, agora nunca mais você sumiu? O que aconteceu com você? Assim, Felipe, vou contar pra você. Rapaz, eu fui num médico dessa parte de reposição hormonal, eu tô usando testosterona. Ah, ficou bombadão? Não. Ele falou assim, devido a vários fatos, enfim e tal, a minha testosterona sempre era ali normal para minha idade, 300, 350, 400 e tal. E se você analisar no exame, vai estar escrito que é normal, a testosterona total, né? Aí até que eu fui num médico lá, tal, e ele falou assim, não, você vai ficar sempre com ela entre 700 e 800, pelo menos. E ele falou assim, e minha parte libido não era tão ruim com ela baixa. Não era. Uhum. Eu com a minha mulher, a gente tinha relação e tal. Minha performance muscular não era tão ruim com ela de 300, 400. Rapaz, mas eu nunca mais fiquei deprimido na minha vida com a testosterona entre 700 e 750, no caso do homem. Falei, uau! E já tinha trocado tudo quanto é tipo de antidepressivo e tal. Tudo bem, ele usa o remedinho dele. Mas antes era aquela expectativa de qual o antidepressivo melhor para me dar conta. Reposição hormonal bem feita. Uhum. O quanto isso diferencia os sintomas das pessoas. Porque quando é uma queixa orgânica, né, no caso da falta de hormônio, a gente percebe uma melhora muito rápida. Sim. Com a reposição hormonal. E nos quadros depressivos, mesmo com a medicação, é um quadro que você vê que é um pouco mais arrastado, né? Então é diferente essa abordagem. Mas paciente que nitidamente teve um declínio funcional, mesmo com testosterona normal, tem estudos que mostram que a gente pode repor por 6 meses. Se houver melhora dos sintomas, é porque era baixa testosterona ativa mesmo. Um teste terapêutico. Um teste terapêutico.
E em homem, a testosterona funciona muito bem, com pouco efeito colateral, né? E eles se adaptam muito bem. E não é modismo, Não sabe? é o cara bombadão para Não ficar com é. 1000 e poucos, não. Não, é reposição fisiológica. E mulher, claro, numa quantidade bem menor, eu tenho paciente que fala assim, nossa, doutor, quando a minha testosterona ela fica abaixo de 70, 80 ali, eu começo a ficar desanimado, desmotivada, meio tristona e tal. E aí, minha médica sempre deixa um pouquinho acima disso daí. E olha, é outra vida. Dá diferença. Dá muita diferença. Então, hoje nós estamos quebrando esse paradigma que é só quem quer ficar bombadão e tal. Não. Ah, que isso aí é coisa para rato de academia que não sai, que treina o dia inteiro. Não. Ai, ou isso dá câncer. Não. Né? Foi pregado por muito tempo isso, que a reposição hormonal ia causar câncer, ia causar outras doenças, e hoje a gente sabe que a prevenção de demência, de alguns cânceres, de osteoporose, depende de uma reposição hormonal bem feita. É verdade que dá para usar hormônio para osteoporose? Sim. Reposição hormonal? A nandrolona. Nandrolona. Ela é um derivado da testosterona e ela está sendo muito, muito bem empregada no tratamento da osteoporose, com devolução de densidade mineral óssea. Isso é revolucionário, porque até agora... É comprimidinho ou é injetável, nandrolona? É injetável. Os bisfosfonados, eles não melhoram a qualidade do osso. Eles só travam para não piorar. Mas isso não é tratar a doença? Concorda? Não. Isso é remediar. Isso. Né? E com efeitos colaterais, né? Os bisfosfonados da azia, da náusea, sim, da tontura, pode dar dor no corpo. E a nandrolona a gente tem alguns efeitos que podem ser virilizantes, né? Então pode ter um engrossamento de voz, pode ter aumento de pelo, mas isso no tratamento a muito longo prazo. A gente percebe que tratamento feito, bem prescrito por um médico, tem pouquíssimos efeitos adversos. Fernanda, que legal. Então, assim, a gente falou dos 6 passos para a pessoa ter mais saúde, dos cuidados importantes para quem vai usar uma caneta emagrecedora e acha que é só a caneta, o que tem que fazer antes, exames que a gente tem que analisar durante, fazer esse acompanhamento, mesmo quem não vai usar uma caneta emagrecedora, mas está com mais cansaço, irritabilidade, cabelo caindo, unha fraca, é importante a gente cuidar nisso, que tratar é muito mais pensando em promover saúde do que só ficar tratando doença. Dr. Flávio, seu marido, ele falou algo que eu achei muito interessante, que obesidade é algo que a gente trata a vida toda, mesmo estando magro. Porque existe uma tendência, uma pulsão dentro de você e dar escapada e comer aquilo e jogar tudo pro ar. Então, assim, não é só a medicação. Então, a gente tem que ter essa renúncia do prazer momentâneo para colher uma saúde, um benefício prolongado, né, no longo prazo. Acho muito interessante isso. Aí você falou dos 6 passos, vamos ver se eu estou lembrando. O primeiro passo é a questão da alimentação e suplementação. Segundo passo é a parte do sono? Atividade física. Atividade física, exercício físico, pelo menos 150 minutos semanais, que vai dar 25 minutos por dia, mais ou menos, ou 7.000 passos diários, previne Alzheimer, doenças psiquiátricas e tantas outras coisas. Aí depois tem a questão do sono, bom em quantidade, bom em qualidade. Você citou alguns suplementos que são interessantes para isso, volta lá no episódio, assiste, vê com detalhe. Aí depois tem a questão da equipe de apoio, a rede de apoio, bons profissionais que cuidam de você, tentar engajar sua família, seu marido, sua mulher, seus filhos nisso. Mas se não tiver ninguém dentro de casa para te ajudar, seja o primeiro ou a primeira a dar o primeiro passo. E sem a expectativa que eles vão te reconhecer, que geralmente o pessoal torce contra no início, né? Não vai dar certo, você não vai dar conta. Mas seja disciplinado, porque depois de um tempo,
Quem te criticou e te desmereceu, é bem provável que o seu testemunho vai fazer o quê? Ou me ajuda, como que você fez? Então, essa rede de apoio. Aí depois tem a parte da felicidade, que é o quinto passo, que é muito mais entender que felicidade está numa decisão em ser grata por aquilo que dá certo, em vez de focar naquilo que dá errado. Aí você contou o testemunho seu, do seu marido, do Dr. Flávio, com a Júlia. Lindo isso, lindo, lindo. Aí daí no sexto, um planejamento, porque temos só 24 horas. Tem gente que fala assim, tem que fazer uma gestão de tempo. Não, ninguém faz gestão de tempo, porque o tempo é o mesmo para todo mundo. Você só tem 24 horas, é gestão no tempo, que é analisar de tudo isso que a gente falou, como que você vai começar, o que você vai fazer diferente, quanto tempo para cada coisa, que dia da semana, e se manter nisso. Aí no final a gente falou de hormônios, reposição hormonal na mulher, no homem, não é mito, tem estudo científico, muda bastante a vida dessas pessoas. E agora eu queria que você fizesse o seu posicionamento final. A pessoa está aprendendo, nossa, quanta coisa. Doutora Fernanda, por onde eu começo, já que é para planejar? Então, sua mensagem final, estimulando as pessoas a, na hora que acabar esse episódio, já começar a fazer algo diferente. Por onde que eu começo? Tá, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que você não precisa esperar a segunda-feira para iniciar seu plano de ação. Top. Segunda eu começo. Segunda eu começo, isso não existe. O plano de ação deve começar no momento que você teve a ideia inicial. Então, sentiu vontade de se sentir melhor, de olhar no espelho, de ter ânimo, disposição, esse é o momento adequado para você tomar a primeira decisão de cuidar de você. Então, o que eu preciso fazer para cuidar de mim? O que falta me olhar? É meus exames de rotina? É meu cabelo? É minha pele? É emagrecer? É perder um peso? Por onde eu vou seguir? Então, tomar a atitude de sair do seu lugar de conforto, né? Essa é a primeira atitude que eu gosto de incentivar os meus pacientes. Depois que eles saem da consulta, eles não vão esperar a próxima segunda-feira para agir. Eles vão começar na próxima refeição. Né? No caso do emagrecimento, é na próxima refeição. Você não precisa comer tudo aquilo para sentir prazer. Existe como sentir prazer em outras fontes da vida. Na atividade física, numa leitura, numa música, no piano, num hobby que você tenha. Então, existe outras formas de sentir prazer além da comida. Exato, excelente. Doutora Fernanda, siga ela nas redes sociais. E às vezes alguém está pensando assim, mas esse negócio de cuidar do corpo aí, isso é vaidade. Não, vaidade é quando você cuida do corpo para sedução ou para ostentação. Quando você cuida do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, você está cuidando daquilo que te permite estabelecer um culto racional a Deus. Então, cuidar do corpo para cultuar a Deus, isso aí é prudência, isso é zelo. Agora, quando você começa a cuidar do seu corpo para cultuar o próprio corpo, aí toma cuidado. O caminho não é legal. Fer, Deus abençoe. Muito bom ter você aqui, tá? Amém. Já estou querendo outro podcast. Próximo vai ser em Cascavel. Combinado. Eu, você, o Flávio e a Vanessa. Isso. Tá bom? Gente, já se inscreve no canal. Se não está inscrito, manda esse vídeo agora para todos os seus, pelo menos 10 contatos. Manda agora lá. E que acima de tudo, toda a honra e glória seja dado a Deus por essa oportunidade, por Jesus Cristo na nossa vida. E saúde mental é pensar como Jesus pensa, sentir como ele sente, agir, reagir como ele reage. E se você não sabe, Jesus Cristo andou bastante na terra, fez exercício físico, cuidava da alimentação, fazia jejum. Então ele também é um exemplo de saúde para você seguir. Vejo você no próximo episódio.